Meu bom amigo achava que eu sempre fui incapaz. Ele até me apresentou diretamente à amiga da namorada. E afirmou que ela com certeza poderia curar minhas falhas. No entanto, assim que cheguei ao restaurante e me sentei, uma delicada e perfeita como uma jade esculpida correu até mim gritando papai. Nesse momento, eu olhei para baixo e fiquei instantaneamente encantado ao ver a garotinha. Quem poderia recusar um bebê tão adorável? Olhei ao redor e não vi ninguém. Não consegui resistir e estendi a mão para tocar aquele rostinho macio e branquíssimo. Inclinei-me gentilmente e perguntei: Pequena, o que você está fazendo sozinha aqui? Onde estão seu papai e sua mamãe? Papai, papai. A garotinha apontou para mim e gritou com uma voz suave: Você é o papai da Yue Yue. Ao ouvir isso, sorri e respondi: Você se chama Yue Yue, né? Mas eu não sou seu papai, viu? Você se perdeu. Você quer que o irmão te ajude a encontrar o papai? Papai, papai. Você não quer mais a mamãe e a Yue Yue? Uá! A menininha começou a chorar alto. Ela gritava papai enquanto se enfiava nos meus braços. Ao ver a menininha chorando, fiquei completamente perdido, sem saber o que fazer. Não tive escolha a não ser pegá-la rapidamente e sentá-la no meu colo. Não, 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 não chore. E o meu amigo Jean ainda estava rindo ao lado. Ha ha ha. Irmão Miau, não pensei que você chegaria a esse ponto. Pare de rir. Você sabe como acalmar uma criança? Você perguntou à pessoa errada isso. Eu, acalmar crianças? De jeito nenhum. Dito isso, olhei para a namorada ao meu lado. Xiao, você é uma menina. Você sabe o que fazer? Xu Xiao não gostava de crianças. Mas para mostrar sua gentileza e bondade, ela teve que fingir estar preocupada. Será que ela está com fome? Jian concordou imediatamente. É possível. Mas o que uma criança tão pequena pode comer? Ao ouvir isso, meus olhos brilharam e eu disse: Bebês certamente bebem leite. E nesse momento, Baian ficou insatisfeita. Originalmente, aquele assento não era muito espaçoso para duas pessoas. No entanto, elas escolheram esse lugar estreito de propósito, justamente para poderem ficar mais próximas durante a refeição, para ter um pouco mais de contato físico. Mas não esperavam que uma criança tão pequena aparecesse de repente. Baian foi empurrada de tal forma que não conseguia se mover. De quem é essa criança? Os pais não estão prestando atenção. Baian reclamou descontentemente. Então, ela olhou para Xu Xiao como se pedisse ajuda. Xu Xiao, ao ver isso, imediatamente gritou: Garçom! O garçom que estava ao lado se aproximou ao ouvir. Olá! Em que posso ajudar? Xu Xiao apontou para a garotinha e disse: Não sei de quem é essa criança. Vocês não vão fazer nada? Desculpe, vou perguntar agora mesmo. Não demorou muito e a voz do gerente veio pelo alto-falante. Por favor, algum dos convidados tem uma criança desaparecida? Mas o anúncio foi repetido várias vezes e ninguém veio procurar a criança. E eu não sei porque sempre sinto que essa fofura é familiar. Não sei se é apenas uma ilusão minha. Eu realmente acho que essa garotinha se parece muito com meu eu quando era criança. Então eu disse ao garçom ao meu lado: Primeiro, traga-nos um copo de leite morno. Claro, senhor. Jean também fez uma piada nesse momento. Irmão Miau, não diga que essa criança realmente se parece com você. Não pode ser realmente sua, pode? Que besteira você está dizendo? Eu lancei um olhar furioso para Jean. Jean teve que ficar quieto e começou a brincar com a garotinha. Você se chama Yue Yue, não é? Vem aqui com o irmão, tudo bem? Yue Yue balançou a cabeça com a boca cheia de leite depois de beber uma grande quantidade. Não. Mamãe disse que não posso ir com estranhos. Ao ouvir isso, Jean apontou para mim. E ele? Ele é o papai da Yue Yue, não é um estranho. Xiao Yue respondeu solenemente, enquanto me abraçava apertado. Ao ver isso, eu brinquei enquanto gentilmente limpava a boca de Yue com um lenço. Que bom, estou feliz por ter uma filha. Nesse momento, o gerente correu até nós. Senhores clientes, acabamos de ver as câmeras de segurança. Esta garotinha entrou sozinha enquanto estávamos distraídos no restaurante. Justamente, eu também não queria ficar mais tempo. Então me levantei e peguei a garotinha no colo. Os pais devem estar bastante preocupados com a criança perdida. Assim, eu a levarei à delegacia para ajudar a encontrar a família dela. Baian rapidamente se levantou ao lado. O Lin, o senpai, está comendo. Não se preocupe, eu não estou com fome, vocês podem comer. Depois de dizer isso, ele saiu sem olhar para trás. Irritada, Baian começou a bater os pés no lugar. Eu peguei a pequena Yue e saí do restaurante. Então, levei-a na direção da delegacia de polícia. No entanto, depois de andar apenas alguns passos, Yue de repente ficou pálida, segurando a barriga e gritando de dor. Ela até vomitou o leite que tinha acabado de beber. Yue, o que aconteceu com você? Papai, minha barriguinha está doendo muito. Yue, você vai morrer? Não se preocupe, Yue, você não vai acontecer nada.
Papai vai te levar ao hospital agora. Eu não percebi que já estava me chamando de papai, seguindo as palavras de Yuei. Yuei, você não pode morrer, a mamãe só tem você. Papai, se Yuei morrer, você deve cuidar bem da mamãe. A mamãe se esforça muito para cuidar da Yuei sozinha. Eu rapidamente parei um táxi. Yuei, não diga isso, você não vai acontecer nada. Em pouco tempo, chegamos ao hospital infantil mais próximo. Eu rapidamente peguei a Yuei e fui para o setor de emergência. Doutor, o que aconteceu? Um médico viu e imediatamente correu para perguntar. Eu também não sei, ela de repente disse que estava com dor de barriga e vomitando. O que ela comeu? O médico pegou a Yuei e perguntou. Ela só tomou um pouco de leite. O médico levou até a porta da sala de consulta. Tudo bem, eu já sei, você pode sair agora. Eu vou fazer um exame nela. Assim, fui trancado do lado de fora pelo médico. Meia hora depois, a porta se abriu e o médico saiu. Como ela está? Eu rapidamente fui perguntar. Está tudo bem, a criança tem intolerância à lactose. Você ainda deu leite para ela? Ela tem intolerância à lactose? Você não sabia? O médico franziu a testa. Que tipo de pai e mãe você é? Ao ouvir isso, eu rapidamente neguei. Não é isso. O médico interrompeu o que eu estava dizendo. Tudo bem, ainda bem que não aconteceu nada. Preste atenção da próxima vez, evite comer por enquanto. Depois de um dia de observação no hospital, ela pode voltar para casa. Certo, eu entendi. Obrigado, doutor. Eu também não vou mais explicar. Depois de agradecer, fui ver a pequena Yuei no quarto. Yuei ainda estava dormindo. O rostinho delicado como uma boneca agora estava pálido. As duas sobrancelhas estavam franzidas. Ao ver isso, não sei porquê, de repente, senti uma dor no coração. Eu estendi a mão para tocar o rosto de Yuei. De repente, vi que ela estava usando um pequeno colar no peito. Ao olhar mais de perto, vi que o colar tinha uma inscrição. Telefone 3.1415926. Pensei comigo mesmo que esse deve ser o telefone dos pais dela. Rapidamente, peguei meu celular e liguei. O telefone tocou algumas vezes até que alguém atendeu. Alô, bom dia? Só ouvi uma voz feminina fraca e chorosa do outro lado. Alô, bom dia, você é o responsável pela Yuei? Do outro lado, a pessoa imediatamente respondeu com emoção. Yuei, sou a mãe dela, onde ela está agora? Ao ouvir isso, fiquei surpreso. Por que essa voz me parece tão familiar? Mas não tive tempo de pensar e respondi rapidamente. Yuei bebeu um pouco de leite e está com dor de barriga. Ela está agora no primeiro hospital infantil da cidade A. Ao ouvir que minha filha está no hospital, a garota do outro lado da linha ficou com a voz embargada. Ela perguntou como se estivesse implorando. Hospital? E como está a Yuei agora? Por favor, você pode me deixar falar com a Yuei? Falar? Eu me virei e olhei para a pobre garotinha que estava dormindo na cama. Disse com dificuldade. A pequena Yuei está dormindo. De repente, percebi que não era apropriado e rapidamente tentei confortá-la. Mas não se preocupe. Fique tranquila, o médico disse que ela já está bem. Do outro lado, ela claramente suspirou aliviada ao ouvir que a criança estava bem. Certo. Senhor, por favor, cuide da Yuei, eu já estou a caminho. Tudo bem, não se preocupe. Eu ainda lembrei gentilmente. Não se preocupe, tenha cuidado na estrada. Fique tranquilo, eu vou ficar aqui com a Yuei. Isso é um incômodo, obrigado, senhor. De nada. Na verdade, eu ainda me sinto um pouco culpado. Afinal, fui eu quem acidentalmente machucou a pequena Yuei. Uma criança tão adorável. E se acontecer alguma coisa? Eu não sei como explicar isso aos pais. Desliguei o telefone e me sentei ao lado da cama do hospital. Olhando para Yuei, eu a achava cada vez mais adorável. Estranho, eu costumava não gostar de crianças. Eu falava comigo mesmo, enquanto minha mão, sem controle, cobria a pequena no berço. Talvez meu movimento tenha acordado a pequena Yuei. Uma voz suave e delicada surgiu. Ao ouvir que a Yuei acordou, eu também respirei aliviado. Yuei, você acordou. A pequena Yuei acenou com a cabeça, obediente. Desculpe, foi culpa do papai. Puxa, como eu fui levado para isso? É tudo culpa do irmão. É o papai. Papai, por que você não concorda? Quando Yuei ouviu que o papai não a reconhecia, fez bico. Seus olhos estavam vermelhos. Parecia que a qualquer momento ela ia começar a chorar. Ao ver isso, fiquei com medo de que ela realmente chorasse e rapidamente a acalmei. Está bem, você diz o que quiser. Não chore mais, não chore mais. Eu sou seu pai, eu não te abandonei. De fato, quando Yuei ouviu minhas palavras, ela limpou os olhos e parou de chorar. Em vez disso, mostrou os 2 dentinhos de leite. Ao ver isso, eu suspirei. Não sei mais o que fazer com você. Eu percebi que Yuei fica linda quando sorri. Posso imaginar como a mãe dela deve ser bonita.
De repente, fiquei ansioso para vê-la mais tarde. Errado. O que eu estou pensando sobre uma mulher casada e com filhos? Eu rapidamente balancei a cabeça. Nesse momento, uma mãozinha pequena tocou minha cabeça. Só vi um par de grandes olhos redondos e pretos olhando com preocupação. Papai, o que aconteceu? Sua cabeça está doendo? Joelho e pode te fazer uma massagem. Eu me senti envergonhado e com o rosto vermelho em um instante. Quando a mamãe está com dor de cabeça e se sentindo mal, é Joelho quem a ajuda a se sentir melhor. A mamãe teve muito trabalho para criar Joelho sozinha. Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco surpreso. Você foi criada sozinha? E seu pai? Papai, você está sendo bobo? O papai de Joelho é você. Joelho inclinou a cabeça, me olhando com uma expressão de dúvida e disse: Papai, Joelho não está brava com você. A mamãe já disse a Joelho que papai é a pessoa mais incrível do mundo. Ele é o grande herói que salva o mundo. Então, você está muito ocupado, e Joelho te perdoa. Então, papai, você pode prometer a Joelho que depois de derrotar os vilões, você venha passar mais tempo com Joelho e a mamãe. Então sua mãe te disse isso? Eu olhei para a pequena Joelho, compreensiva, com dor no coração. Também sinto pena da mãe da Joelho. Em seguida, eu acariciei a cabeça da Joelho e a consolei. Um bom pai promete a você. Ótimo! Joelho sabe que o papai é o melhor do mundo. Nesse momento, o pai do pequeno paciente na cama ao lado também voltou. Vendo os dois sorrindo felizes, ele comentou com inveja. É melhor ter filhas. Filhas são como um cobertor aconchegante. Ao contrário de ter um menino travesso. Ao ouvir isso, eu ri e respondi. Meninos e meninas são iguais. Não é a mesma coisa, meninas têm mais problemas. Olhe para esse meu travesso, que em 3 dias sem disciplina já está aprontando. Ele fica o dia todo como um macaco travesso. E não é que ele se meteu em encrenca e caiu no buraco? E ainda por cima, era um esgoto. Agora ele é verdadeiramente um travesso. Dito isso, ele tirou o celular com um sorriso de satisfação. Encontrei aquela foto do meu filho caindo no esgoto. Ha ha ha, ri muito. Se você arrumar uma esposa, eu vou contar a ela. Vou mostrar essa foto para ela. O menino ao lado parecia ter uns 6 anos. Ao ouvir o pai dizer isso sobre ele, e ainda mais envergonhado na frente de uma irmãzinha tão bonita. Pai, eu sou seu filho de verdade? Que pai deixaria o próprio filho cair no esgoto? E ainda lembrou de tirar uma foto primeiro. Seu moleque, se você não fosse meu filho de verdade, eu ainda iria te tirar de um esgoto tão fedido? Não, eu preciso imprimir essa foto. Ha ha ha. Ao ver isso, eu e o Joelho também rimos. Não demorou muito e ouvimos gritos ansiosos do lado de fora do quarto. E o Joelho, a pequena Joelho, ao ouvir a voz familiar, gritou feliz. Mamãe, papai, a mamãe chegou. Ao ouvir isso, me levantei rapidamente. Tudo bem, você fique deitado e não se mova, eu vou sair para procurar. Sim, papai, vá rápido. Saí rapidamente do quarto. Justamente alguém veio em minha direção e esbarrou em mim. Ao mesmo tempo, um aroma familiar me atingiu. Eu ainda não tinha conseguido reagir. A pessoa em meus braços soltou um grito de dor. Então, abaixou a cabeça, tocou a própria testa e começou a se desculpar. Desculpe, eu não fiz por querer. Ao ver isso, eu rapidamente disse. Não tem problema, não tem problema. Com licença, você veio procurar a Joelho? Sim, eu sou a mãe da Joelho. A garota levantou a cabeça assim que ouviu o nome Joelho. E quando vi o rosto da garota à minha frente, embora já tivesse uma expectativa mental, ainda assim, fiquei deslumbrado. O que me deixou curioso foi que a garota à minha frente parecia me conhecer. Seu olhar para mim parecia cheio de surpresa e descrença. Como é que você está aqui? Eu ouvi seu pequeno grito de surpresa. Mas no segundo seguinte, ela imediatamente tapou a boca e baixou a cabeça novamente. Isso me deixou ainda mais confuso. O que você quer dizer com sou eu? Nós nos conhecemos? Ao ouvir isso, a garota claramente ficou atordoada por um momento. Então ela rapidamente balançou a cabeça e negou ansiosamente. Não, não nos conhecemos. Você realmente não nos conhece? Antes que eu pudesse confirmar novamente, ouvi a voz infantil de Joelho vindo de dentro. Mamãe, mamãe, Joelho está aqui. Ao ouvir a voz de Joelho, a garota à minha frente imediatamente entrou ao meu lado. Ao ver isso, eu também rapidamente entrei. Depois de entrar na sala, ela correu rapidamente para o lado de Joelho. Joelho, você está bem? Joelho disse para confortá-la. Mamãe, eu estou bem. Desculpe, mamãe, por te preocupar. Como você pôde sair sozinha? Você sabe que a mamãe ficaria preocupada e ainda assim saiu? Não está ouvindo? A menina fez um movimento como se fosse dar uma palmada no bumbum da Joelho. Ao ver isso, Joelho rapidamente cobriu seu próprio bumbum. Desculpe, mamãe. Joelho não fará mais isso. Mamãe, não fique brava. A criança ainda é pequena, não a bata, ela ainda está doente.
Eu também não sei o que estava pensando. Ao ver que Yue ia ser batida, fiquei muito preocupado e fui rapidamente impedi-la. Não sei se foi porque eu a impedi ou se ela se preocupou com a saúde de Yue. Ela realmente recolheu a mão. Deixei Yue deitar e a cobri bem. Obrigado, papai. Yue olhou para mim com um sorriso radiante. Yue me chama de papai, e eu já estou quase acostumado. Mas a mãe dela ainda não se acostumou. No momento em que olhou para mim, seu rosto ficou vermelho. Desculpei-a. Ao ouvir isso, cocei a cabeça e sorri. Não é nada. Pensei que algumas coisas não eram apropriadas para perguntar na frente da criança. Então, falei com Yue que estava deitada na cama do hospital. Yue, você pode dormir um pouco primeiro, papai. Em seguida, eu olhei para aquela menina. Vendo que ela não teve tempo de rebater, continuei rapidamente. Papai e mamãe saíram um momento. Se precisar de algo, nos chame. Papai e mamãe estão lá fora, tudo bem? Yue olhou para mim, depois para a mamãe, e acenou com a cabeça. Papai e mamãe não se viam há tanto tempo. Com certeza tem muitas coisas que não podem ser ouvidas pela Yue para conversar. Vão conversar, então. Ao ouvir isso, eu sorri, toquei o nariz da Yue com carinho e disse: Você é uma pequena esperta. Em seguida, olhei para a mamãe da Yue, que estava com o rosto ainda mais vermelho. Vamos? A mamãe da Yue olhou para ela. Estava hesitante no começo, mas ao ver Yue acenando para ela, ainda a incentivou. Mamãe e papai estão te esperando, vai logo. Então, ela teve que concordar. Tudo bem. Em seguida, ela me seguiu e saiu. Os dois não se atreveram a ir muito longe, preocupados que a pequena Yue os procurasse. Apenas chegaram ao corredor externo. Eu me adiantei e estendi a mão para a garota à minha frente. Olá, eu sou Lin Mumiao. Shui. A garota disse seu nome com uma voz bem baixinha. E estendeu a própria mão. Eu apertei levemente aquela mão. Olá, senhorita Shu. Estava doendo antes? Ao ouvir isso, Shuli ficou surpresa. Ao ver isso, eu apontei para sua testa. Shuli imediatamente percebeu e disse: Ah, não está doendo. Eu então expliquei com um tom de desculpas. Desculpe, senhorita Shu, o que aconteceu com Yue hoje foi minha culpa. Eu não sabia que Yue era intolerante à lactose e ainda lhe dei leite. Shuli imediatamente balançou a cabeça. Não tem problema. Você não fez por querer. Em seguida, os dois não sabiam mais o que dizer. Eu só pude continuar a falar. Senhorita Shu, eu sempre sinto que você é um pouco familiar. Nós nos encontramos em algum lugar? Depois de falar, senti que minhas palavras pareciam uma cantada. Eu não estou tentando flertar. Só não sei por que, ao te ver, sempre sinto uma sensação de familiaridade. Shuli olhou para a expressão séria da pessoa à sua frente. Com um olhar evasivo, disse um pouco hesitante. Talvez eu tenha um rosto comum. Eu não te conheço. Shui mordeu o lábio inferior, como se estivesse escondendo algo. Ao ouvir isso, fiquei levemente surpreso. Se esse rosto de nível de fada é um rosto comum, se alguém ouvir, pode achar que ela está sendo pretensiosa. Senhorita Shu, tem uma pergunta que não sei se é apropriada. Pode perguntar. O pai da Yue. Ao ouvir isso, a expressão de Shuli ficou ainda mais estranha. Sinto que nunca a vi antes. Fazer uma pergunta tão pessoal não é muito apropriado. Além disso, e se o pai da Yue tiver partido de forma inesperada? Isso não seria abrir uma ferida? Não me entenda mal, não é isso, eu só estou curioso. Se você não quiser falar, não precisa. Ele não sabe da existência da Yue. Shuri deu uma olhada em mim. Não sabe? Eu originalmente pensei que o pai da Yue ou estava doente e se foi, ou era um canalha que abandonou a esposa e a criança. Eu ainda estava confusa. Com uma esposa tão bonita e uma filha tão obediente. Se fosse eu, provavelmente sonharia e riria à noite. Então, na verdade, você não sabia? A senhorita Shu, ele é o pai da criança. Ele deveria ter o direito de saber. Será que ele é um canalha? Shui rapidamente balançou a cabeça e explicou. Não, ele é muito bom. Em seguida, ela mordeu os lábios e continuou. Na verdade, nós somos um acidente. Depois, eu fui procurá-lo, mas ele já tinha namorada. Ah, essas palavras me deixaram ainda mais chocada. Por um momento, não sabia o que dizer. Nesse momento, foi Shui quem continuou perguntando. Se o pai da Yue fosse você, você gostaria que eu dissesse? Não sei se é uma ilusão minha. Sempre sinto que, quando Shui diz essa frase, seu olhar é intenso. Não se esquiva como antes, mas atinge o coração. Parece que eu sou o pai de Yue. Mas, em primeiro lugar, eu não tenho namorada. Além disso, realmente não me lembro de ter algo com Shui. A única vez que estive mais próximo de algo impróprio para menores foi aquele sonho vívido que tive quando tinha 18 anos. Enquanto eu estava distraído, Shuli se virou desapontada. Eu vou ver a Yue. Senhorita Shu, espera um momento, eu quero responder a sua pergunta. Se eu fosse o pai da Yue, eu espero que você possa me dizer a verdade.
Assim que eu disse isso, Shuli parou. Então, eu fui até o lado de Shuli. Com uma expressão séria, eu disse: Senhorita Shu, você realmente deveria contar ao pai da criança. Não é apenas difícil para você criar a criança sozinha. Juewei também precisa de uma família completa. Juewei ainda é pequena, ela precisa de um pai. Crianças que crescem em famílias monoparentais tendem a ter alguns problemas psicológicos. Além disso, quando ela chegar à idade de ir para a pré-escola, você pode garantir que ela não será zombada ou intimidada pelos colegas. Depois de ouvir minhas palavras, Shuri olhou para Yuei no quarto e ficou subitamente em silêncio. Em seguida, olhou para mim, acenou com a cabeça e parecia hesitante em falar. Assim que abriu a boca, ouvi alguém chamando meu nome não muito longe. Shuri olhou naquela direção. Era uma garota de cabelo longo e preto, vestindo um vestido de cor sólida. A garota correu em direção a eles. Com uma expressão preocupada, segurou meu braço e me examinou de cima a baixo. Miau, o que você está fazendo no hospital? Você não está se sentindo bem? Não, estou bem. Eu rapidamente neguei, mas não consegui evitar a mão da garota. E Shuli, ao ver a garota, o que ela estava prestes a dizer foi engolido novamente. Virei-me e estava prestes a ir embora. Com rapidez, segurei a mão dela. Espera um momento, Shuli. Percebendo que minha ação não era apropriada, soltei imediatamente. O que acabei de te contar sobre o pai da Yuei. E nesse momento, a garota ao meu lado olhava para Shui com uma expressão avaliativa. Sem esperar que eu terminasse, Shui apressadamente disse: Vou pensar bem sobre isso, eu vou embora agora. Depois de dizer isso, entrou no quarto sem olhar para trás. Eu claramente senti que Shui não queria realmente dizer isso a ela. Vendo que eu estava olhando fixamente para a figura dela, a pessoa ao lado perguntou com uma expressão curiosa: Ei, não olhe mais, ela já foi embora. Diante disso, desviei o olhar e não disse nada. Em vez disso, afastei a mão dela do meu braço. Olhando para as rugas em suas roupas, fez uma expressão de desagrado e perguntou: Lin Shuin, não pegue na minha roupa. Você amarrotou minha nova roupa que acabei de comprar. Como eu suspeitava, ao ouvir aquele tom de desdém, a garota se pôs na ponta dos pés, pronta para me dar um tapa na cabeça. No entanto, com 1,85 metros de altura e movimentos ágeis, eu consegui desviar com bastante destreza. Homens e mulheres não devem ter contato físico. Além disso, o cabelo de um homem não é algo que se toca à toa. Esse moleque ainda fala sobre homens e mulheres não se tocarem. Quando você era pequeno, eu até troquei suas fraldas. Como você fala assim com sua irmã? Não é só uma roupa? Então, quanto custa essa roupa? Que tal eu te compensar com 10 vezes o valor? Essa garota não é ninguém menos que minha prima, chamada Lin Shuin. Pensei que a ração do meu gato em casa tinha acabado. Então, estendi um dedo. Ao ver isso, Lin Shuin pegou o celular e pressionou algumas teclas. Então, ouvi um som agradável vindo do meu celular. O pagamento de 1 milhão de yuans chegou pelo Alipay. Lin Shuin levantou a cabeça com um ar orgulhoso e guardou o celular. Já chega, né? Pensei comigo mesmo, realmente, ganhei muito. Esta roupa que estou usando custou apenas 100 yuans em uma loja de rua. Ah, é verdade, você ainda não me contou. Aquela garota que passou agora é sua namorada? Ela é bem bonita. Em que pé estamos? Quando você vai levá-la para casa? O que? Não fale bobagens, ela não é. Eu estava prestes a negar, mas então ouvi Lin Shuin dizer: Mas, já que você tem uma namorada, por que não contou para a tia? Ela me disse que ainda arranjou um encontro para você. O que você disse sobre um encontro? Eu apontei para mim mesmo. Eu? Minha pergunta atraiu a atenção das pessoas ao redor. Como é um hospital infantil, todos estão acompanhados de crianças para consultas. Essas pessoas me olham com expressões de descontentamento. Ao ver isso, Lin Shuin rapidamente me alertou. Ai, fala baixo, estamos no hospital. Como você ainda não sabe? A tia disse que está preocupada porque você já tem essa idade e ainda não encontrou uma namorada. Ela arranjou um encontro para você. Ela disse que te ligou várias vezes e você não atendeu. Ela lançou um aviso na família para te encontrar, para que quem te encontrar te avise, para você voltar hoje à noite e jantar com a sua pretendente. Não é possível, eu só tenho 22 anos, por que minha mãe está tão apressada? Ela só está preocupada com você. Todos esses anos você só ficou isolado nas montanhas, fazendo coisas estranhas, com medo de que você fique isolado. Ah, de qualquer forma, você agora tem uma namorada, certo? O que mais ela tem a se preocupar? É só trazer a garota para casa, não é? Isso, eu estou pensando sobre isso. Ah, e não conte para minha mãe que você me viu hoje. Ao ouvir isso, eu também não tive coragem de dizer que não tenho namorada. Ao ver Lin Shuin querendo me recusar, eu rapidamente mudei de assunto. Ah, Shuin, isso é um hospital infantil. O que você está fazendo aqui? A Xiaonu está doente?
A Xiaonu que eu mencionei é minha prima. O nome dela é Lin Nunu. Ela é também a irmã mais nova da minha prima Lin Xuin. Lin Nunu tem apenas 8 anos este ano. Ela foi um bebê muito esperado, já que seus tios têm mais de 40 anos. Mas, devido à idade avançada, ela sempre foi frágil e doente. Até mesmo alguns médicos disseram que ela pode não viver até os 18 anos. A Xiaonu é muito compreensiva e obediente. Ela é adorável e muito sensata. Por isso, todos a adoram e sentem pena dela. Não a vejo bem. Eu só vim pegar o relatório dos exames que ela fez há alguns dias. E como ficaram os resultados do relatório? Perguntei rapidamente. Está muito melhor, não posso deixar de dizer que o remédio que você deu realmente funcionou. O médico até me perguntou que remédio mágico eu dei a ela. Ao ouvir isso, eu sorri. Quando terminar de comer, me avise que estou cuidando. Não é. Deixe meu amigo ir comprar novamente. Tudo bem, mas isso não vai ser muito incômodo para o seu amigo? Lin Xuin ficou um pouco envergonhada. Não é incômodo, fique tranquila, se acabar o remédio, é só me avisar. Ah, tudo bem. Então, se não há mais nada, eu vou embora. Aproveitei a oportunidade para correr, mas assim que me virei, fui agarrado por Lin Xuin. E ela me questionou. Espera aí, você me perguntou por que estou no hospital, mas eu ainda não te perguntei. Por que você veio ao hospital? Claro, sou. Não me diga que você veio para se consultar. O hospital não atende bebês de 264 meses. Bem, estou aqui para ver uma criança. De quem é a criança? Claro que é minha. Eu ainda não terminei de falar. Então ouvi o Wei chorando e correndo descalça para fora. Ela se agarrou na minha perna, chorando muito e gritando. Papai, papai. Eu olhei para os pezinhos dela descalços. Preocupado que ela pudesse ficar resfriada, a peguei rapidamente no colo. E o Wei, o que aconteceu? O que você comprou? Wei se agarrou ao meu pescoço e perguntou chorando. Papai, você vai embora de novo? Papai não vai. E sua mãe? Como você conseguiu sair sozinha? Falar do diabo e ele aparece. Nesse momento, Shuili saiu correndo com uma toalha na mão. Corri para frente tentando puxar Wei. Mas vi que Wei já estava no meu colo, então apenas acenei. E Wei veio até a mamãe. Uhul, eu quero papai, eu quero papai. A pequena Wei se agarrou à minha perna, chorando de uma forma tão triste. Então você não quer mais a mamãe? Quero a mamãe e o papai, uhul. Eu olhei para essa pequena e triste figura e fiquei muito comovido. Peguei a pequena Wei do chão de uma vez. Sequei suavemente as lágrimas do rosto dela e disse. Papai não vai embora, papai fica com a Wei. Não chore, minha querida Wei. Se você chorar como um gatinho, não ficará bonita. Shuli me olhou com uma expressão de dificuldade. Olhei novamente para Lin Xuin ao meu lado. Hesitei um pouco, mas acabei falando. Wei, seja obediente. Ao ver isso, rapidamente balancei a cabeça para Shuli. Não se preocupe, não fale mais sobre ela. Vendo que Wei ainda estava chorando, tirei alguns doces de fruta do bolso e ofereci a Wei. Isso mesmo, nossa Wei é a mais bonitinha. Não chore mais, vamos comer doces, tudo bem? Wei pegou o doce e instantaneamente parou de chorar. Olhei novamente para Shuli ao lado. E a mamãe? Wei, o doce é para a mamãe, ela não vai ficar brava. Peguei um doce, desembrulhei e coloquei na boca de Wei. Em seguida, pegou algumas balas e disse a Shuli. Olha, a mamãe também tem. Shuli olhou para as balas de fruta que segurava e não sabia o que dizer. E nesse momento, Lin Xuin ao lado ficou completamente atordoada. Papai? Ao ouvir Lin Xuin chamá-lo de papai, eu, sem saber o que fazer, abracei Wei e disse. A hierarquia de irmandade está confusa. Pare, me deixe processar. Eu não ouvi errado, certo? Ela te chamou de papai? Isso mesmo. Você não ouviu errado. E quando Shuli ouviu eu chamando de irmã, o olhar triste dela de repente se iluminou. Ela é sua irmã? Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça e disse. Sim, ela é minha prima, Lin Xuin. O que há? Eu pensei que ela fosse sua namorada. Namorada? Como poderia ser? Dito isso, me aproximei do ouvido de Shuli. Na verdade, não tenha medo de rir de mim. Eu nunca tive uma namorada. Dizia isso enquanto abraçava Wei nos braços com um olhar suave. Mas não esperava ser promovido a pai assim de repente. Essa sensação é realmente estranha. Pena que essa garotinha tão adorável não é minha. Caso contrário, eu certamente a mimaria como uma pequena princesa. Shuli olhou para mim, percebendo meu carinho por Wei. Mordi o lábio inferior, pensando em responder. Na verdade, Wei. Nesse momento, Lin Xuin, ao lado, estava confusa e se deu um tapa no rosto. Não é que eu não esteja acordado, certo? Ou será que eu viajei no tempo? Isso. Essa é sua filha? Pensei um pouco e decidi aproveitar a situação.
Assim, minha mãe não ficará mais ocupada tentando me arranjar casamentos. Então, eu encostei meu rosto no rostinho de Yue. Sim, ela é minha filha. Como não se parece? Para ser sincero, até eu acho que Yue realmente se parece comigo. Lin Shuin olhou para nós como se fossemos um grande e um pequeno, esculpidos do mesmo molde. Não quero acreditar, mas tenho que acreditar. Não, eu preciso ligar para a tia mais tarde. Lin Shuin pegou apressadamente o celular do bolso. Alô, tia, você está se comportando como uma avó. Não é brincadeira. Não é dia da mentira. Não estou sonhando. É verdade. Se parece exatamente com ela, não é ser pai por acaso. Ok, espere, ele está bem ao meu lado. Vou fazer ele atender o telefone agora. Lin Shuin imediatamente me passou o celular. Aqui, a tia quer que você atenda o telefone. Eu segurei o Wei com um braço e peguei o telefone com o outro. Como eu esperava, o celular ainda não estava perto do meu ouvido. Então ouvi o rugido de leão da minha mãe. Lin Mumiao, o que você está fazendo? Assustado, eu rapidamente afastei o celular um pouco. Então, ao olhar para a pequena Yue em meus braços, tive uma ideia. Falei baixinho para Yue. Yue, venha cumprimentar sua avó. Vovó? A pequena Yue inclinou a cabeça, olhando para mim com curiosidade. Sim, é a mãe do papai, ou seja, sua avó. Yue acenou com a cabeça com firmeza. Yue quer cumprimentar a vovó. Ao ver isso, eu coloquei o telefone no modo viva voz. Do outro lado da linha, minha mãe ainda estava falando sem parar. De repente, uma voz suave de vovó, sou. Do outro lado da linha, de repente ficou em silêncio. Vendo que ninguém respondeu, Yue chamou novamente, doce, vovó. Do outro lado da linha, ninguém respondeu ainda. Yue, vendo que ninguém a atendia, perguntou com um tom triste. Papai, por que a vovó não fala? Será que ela não gosta de mim? Como poderia? A vovó pode estar velha e com problemas de audição. Eu apertei o nariz de Yue e a consolei. Em seguida, falei de propósito para o telefone. Mãe, sua neta está chamando você. Por que não fala? Depois de falar, olhei novamente para Yue. Yue imediatamente chamou novamente para o telefone. Vovó. Ain, ei, ei. Eu não consegui segurar e quase ri, então limpei a garganta. Mãe, agora você acredita, né? A mãe de Lin ainda não acredita. Lin Mumiao, você não está brincando comigo, está? Eu te digo, sua mãe já está velha e com o coração fraco. Não me engane. Mãe, por que eu iria te enganar? Você não ouviu tudo? Se isso for verdade, você tem que trazer a pessoa de volta agora. Ouviu? Não pense que isso vai ficar assim. Você me escondeu isso por tanto tempo e eu ainda não fui tirar satisfações com você. Não, a pessoa também tem seus próprios assuntos. Na próxima vez, eu prometo que trago, tudo bem? Não, tem que ser hoje, agora mesmo. Eu vou estar em casa te esperando. Depois de dizer isso, ela desligou sem esperar eu recusar. Ao ver isso, eu devolvi o celular para Lin Shuin com uma expressão preocupada. Em seguida, olhei para Shuli. Você pode me fazer um favor? Minha mãe disse para eu trazer você e o Wei de volta. Ela quer conhecer vocês. Mas se você não quiser, não tem problema, eu falo com minha mãe. Nesse momento, a pequena mão de Wei puxou a mão de Shuli. Mamãe, eu quero ir com papai ver a vovó. Yue nunca conheceu a vovó. Shuli olhou para Yue e depois para mim. Tomando uma decisão interior, respondi. Tudo bem. Se você não quiser. Não, não tem problema, eu quero. Sério? Você aceitou? Sim. Ótimo. Ao lado, Lin Shuin observava os dois murmurando. Como esses dois estão agindo como se estivessem fazendo um pedido de casamento. Especialmente Shuli, com uma expressão tímida. Lin Mumiao estava novamente com uma expressão animada. Chega, olha para você, sem ambição. Lin Shuin olhou para a hora no relógio de pulso. Nu, está na hora dela tomar o remédio, então eu vou para casa. É uma boa oportunidade para ajudar a tia a se preparar. Você vai trazer sua namorada para jantar em casa à noite. Ao ouvir isso, respondi imediatamente. Tudo bem, irmã, você pode voltar primeiro. Depois que Lin Shuin saiu, eu primeiro levei Wei para o quarto do hospital. Peguei um lenço umedecido para limpar a sola dos pés dela. Com cuidado, ajudei a colocar as meias e disse seriamente. Yue, você não pode andar descalça lá fora, entendeu? E aqui é um hospital, há muitos vírus. Se algo no chão machucar seus pés, papai e mamãe vão ficar preocupados. Yue entendeu, desculpe. Yue abaixou a cabecinha. Eu também não consigo ficar bravo com uma criança tão obediente e compreensiva. Só pude acariciar a trança de Yue. Muito obediente. Em seguida, falei com Shui que estava ao lado. Você pode ficar aqui com a Yue. Vou perguntar ao médico se ela pode ter alta. Se não puder, ela ficará internada por mais um dia. Certo. Ao ouvir isso,
Shui acenou com a cabeça. Em seguida, apertei suavemente o rostinho fofinho de Yueyui. Yueyui, você pode esperar um pouquinho aqui pelo papai? Papai vai procurar a doutora. Não, papai, volte logo. Não pode descer, Yueyui. Yueyui olhava ansiosamente. Uma mão segurou a minha, enquanto a outra estendeu o dedinho. Vamos fazer um pacto, Yueyui. Ok, pacto feito. Eu me agachei e estendi meu dedinho para entrelaçar com o dedinho de Yueyui. Pacto feito. Por 100 anos não pode mudar. Quem mudar, vira um cachorrinho. Depois de fazer o pacto, eu cobri Yueyui com um cobertor. Pronto, fizemos o pacto. Agora você está tranquila, certo? Yueyui acenou com a cabeça e, com uma expressão curiosa, perguntou. Mas papai, eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas ainda se enforcam depois de fazer um pacto? Não é que, ao fazer o pacto, já morre? Nesse momento, Shui entrou na conversa. Claramente, Yueyui também já havia perguntado isso a ela. A mamãe de Yueyui não te disse? Esta é uma canção infantil que foi transmitida há muito, muito tempo. As crianças a transmitem de boca em boca sem razão aparente. No entanto, Yueyui continuou perguntando. Então, por que a primeira pessoa a dizer essa frase a disse? Por que ele queria se enforcar? Foi porque os amigos não queriam brincar com ele? Ao ouvir as palavras inocentes de Yueyui, achei-as muito adoráveis. Senti ainda mais que Yueyui realmente se parecia muito comigo quando eu era criança. Não importa qual seja a pergunta, há uma determinação de perguntar até o fim. Mas quando eu era criança, ninguém me disse o porquê. Então, estendi as duas mãos para explicar. Este problema, papai vai te contar. Veja, quando gritamos essa frase, não fazemos o gesto correspondente? Nossos dois mindinhos se entrelaçam. Depois, os polegares se levantam e se juntam. Isso não parece um selo? Depois de selar, a promessa se torna válida. Portanto, aqui o produto superior refere-se ao movimento de elevar o polegar, e não a esse tipo de produto superior. Entendeu? Yueyui, após ouvir, estendeu a mão e aplaudiu. Yueyui exclamou, papai é incrível. Ao ouvir isso, eu acariciei o rostinho suave de Yueyui e disse, tudo bem, papai já volta. Muito bem, Yueyui, espere direitinho o papai voltar. Em seguida, eu encontrei o consultório do médico. Fui informado que o melhor é ficar no hospital para observação durante a tarde. Se não houver problemas, poderei receber alta à noite. Ele também me lembrou sobre o que pode e o que não pode comer. Ao ver isso, eu também anotei tudo. Antes de voltar ao quarto, fiz questão de ligar para a mãe de Lin. Pedi a ela para preparar um jantar mais leve. Em seguida, voltei ao quarto. Descobri que Yueyui já estava dormindo. Shui estava observando ao lado. Eu fui até lá sorrateiramente e perguntei em voz baixa. Já está dormindo? Shui também respondeu em voz baixa e ajeitou o cobertor de Yueyui. Sim, acabou de dormir. O que o médico disse? O médico disse para observar por mais uma tarde. Se não houver problemas, poderá voltar para casa mais tarde. Isso é bom. Eu olhei para o rosto cansado de Shui. Que tal você descansar um pouco? Hoje você deve estar muito ansiosa, não é? Tem um sofá ali, vá deitar um pouco. Eu cuido da Yueyui para você. Shui queria recusar, mas sob a minha insistência, sentou-se no meio do sofá. Como Yueyui se perdeu? Perguntei com um pouco de curiosidade. Shui abaixou a cabeça e, parecendo um pouco emocionada, explicou. Yueyui sempre dizia que queria comprar uma nova saia. Justamente hoje é feriado. E, por acaso, o prêmio da pesquisa da minha escola foi liberado. Eu originalmente planejava levá-la para comprar roupas. A culpa é toda minha. De repente, não me senti bem e fui ao banheiro. A cabine do banheiro era muito pequena, então pedi para ela esperar do lado de fora. Yueyui geralmente é muito comportada e não corre por aí. Mas não esperava que, enquanto eu estava no banheiro, ela desaparecesse. Isso realmente me assustou. Eu pensei que ela tivesse sido sequestrada por um traficante de pessoas. Eu realmente não tenho mais nada. Só tenho a Yueyui, não posso perdê-la. Enquanto falava, Shui sentiu o nariz arder. Lágrimas se acumulando nos olhos. Ao ver isso, instintivamente estendi a mão e gentilmente bati em suas costas para confortá-la. Está tudo bem, não se preocupe. Yueyui, não aconteceu nada. Você mencionou o tema de pesquisa da escola? Então você ainda é estudante? De qual escola? Da Qingei. Shui olhou discretamente para cima. E quando ouvi Qingei, fiquei muito surpreso. Estuda na mesma escola que eu? Então, por que sinto que não tenho nenhuma impressão de você? Você parece mais nova que eu, é caloura? Shui acenou com a cabeça e depois balançou. Tenho a mesma idade que você, só que engravidei de Yueyui no primeiro ano. Fiquei um ano afastada, por isso. Ao ouvir isso, eu de repente me inclinei, apoiando uma mão no sofá. Como você sabe que tenho a mesma idade que você? Eu ouvi isso. Shui de repente ficou nervosa. Continuei a perguntar. Quem te contou?
Ao ver isso, Shui baixou a cabeça e não ousou me olhar nos olhos. É que um dos meus colegas gosta de você. Então, eu fui perguntar sobre você e acabei ouvindo. No entanto, eu ainda não ia desistir. Então, eu tenho mais uma pergunta. Por que o Eiyue me chama de papai assim que me vê? E ainda disse que foi você quem contou a ela? Eu queria fazer essa pergunta há muito tempo, mas não tive a oportunidade até agora. Eu originalmente achava que Shui estava muito nervosa e queria brincar com ela. Ao vê-la mordendo o lábio inferior com força, de repente, senti um senso de humor perverso. Mas não esperava que Shuri de repente levantasse a cabeça e me olhasse com um olhar fixo e intenso. Agora, fui eu quem ficou envergonhado por estar sendo observado. Vou ver a Yuei. Você pode descansar um pouco. Estava prestes a me levantar e sair quando ouvi Shuri dizer suavemente. Sim, fui eu quem disse a ela. Porque você é o pai da Yuei. O que você disse? Eu me senti como se tivesse sido atingido por um raio, com os ouvidos zumbindo. Fiquei paralisado, em pé, no mesmo lugar. Minha boca estava aberta como se tivesse um ovo dentro. Shuri de repente se levantou, como se tivesse tomado uma decisão importante. Ela levantou a cabeça e encontrou meu olhar. Eu disse que você é o pai da Yuei. Ao ouvir isso, fiquei um pouco sem saber o que fazer. Não brinque com isso. Eu e você não temos nada. Como isso poderia ser? Mas Shuri olhou para Yuei. Se você não acredita, pode fazer um teste de paternidade. Eu realmente não queria te contar. Mas suas palavras hoje me lembraram. Yuei realmente precisa de um pai. Você também tem o direito de saber a verdade. Então, se realmente for meu, por que você não veio me procurar todos esses anos? Ao ouvir isso, Shui apertou as mãos. Na verdade, eu já procurei você antes. Mas seus amigos disseram que você tinha namorada. Vocês estavam muito bem juntos. Eu não queria te incomodar. Eu olhei para a expressão séria de Shuli e não parecia que ela estava brincando. Em seguida, bati na minha cabeça. Não deveria ser assim. Será que eu perdi a memória? E o Eiyue deve ter cerca de 3 anos. Ou seja, eu e Shui estamos envolvidos há quase 4 anos. Naquela época, eu tinha acabado de completar 18 anos. Antes que eu pudesse confirmar, Shui já me deu a resposta. Foi no dia do seu 18º aniversário. Festa de 18 anos? Ao ver minha expressão confusa, Shui percebeu que eu não acreditava. Se você não acreditar, tudo bem. Originalmente, ninguém acreditaria se eu contasse isso a alguém. Não tenho outras intenções, e claro que não é necessariamente sua responsabilidade. Estou fazendo isso apenas por Yuei. Não estou dizendo que não vou assumir a responsabilidade, apenas. É que eu realmente não me lembro de nada. Franzi a testa e passei a mão pelo cabelo. Comecei a lembrar com mais detalhes daquele ano. Lembro vagamente que bebi 5 garrafas de bebida. Depois fui ao banheiro e não me lembro de mais nada. No dia seguinte, acordei sozinha em um quarto de hotel. Mas naquela noite, de fato, tive alguns sonhos eróticos. Não é à toa que vi uma mancha vermelha escura no lençol. Eu pensei que tinha me machucado em algum lugar. Mas depois, ao me examinar, não havia feridas. Eu ainda achei isso estranho. Em seguida, olhei seriamente para Shuli. Fique tranquila, Shuli, se Yuei realmente for minha filha, eu certamente assumirei a responsabilidade que me cabe. Ao ouvir isso, Shui não disse mais nada, apenas respondeu com um. Em seguida, abaixou a cabeça e murmurou algo. Então, a única responsabilidade é com a Yuei? Infelizmente, a voz de Shui estava muito baixa. Eu não consegui ouvir claramente. Shui, posso te fazer uma pergunta? Não tenho outra intenção, só quero entender a situação específica. Naquele dia, eu bebi demais. Mas por que você entrou no meu quarto? Shui ficou com o rosto vermelho. Mas aquele é o meu quarto. Seu quarto? Depois do vestibular, um amigo me convidou para ir a um bar. Shui explicou instintivamente. Mas foi a minha primeira vez. E também a única vez. Um amigo pediu para mim um Long Island Centeia. Eu realmente pensei que era apenas chá preto. Então, acabei bebendo várias vezes. Como em casa as regras eram rígidas, minha mãe nunca me deixava beber. Eu tinha medo de voltar para casa e minha mãe perceber o cheiro de álcool. Então, pedi para meu amigo reservar um quarto no hotel que ele abriu na casa dele. Eu também não esperava que você entraria depois. A voz de Shui estava cada vez mais baixa. Ela olhou para mim e engoliu as palavras que estavam atrás de mim. Na verdade, ela não estava dizendo toda a verdade. Embora ela tenha bebido, não estava completamente fora de si. A razão pela qual as duas pessoas estavam lá naquele dia era completamente porque a pessoa que entrou fui eu. Então, o hotel onde você alugou um quarto é o mesmo hotel onde nossa família fez a festa de aniversário? Eu exclamei. Isso é muita coincidência, não? Shui me olhou com uma expressão de dificuldade, seus olhos levemente semicerrados. Você não está muito incomodado. Nos últimos anos, eu não vim te procurar porque não queria te incomodar. Yuei é minha filha.
Eu consigo cuidar bem dela sozinha. Quando Yue acordar, eu a levarei embora. Não vamos mais te incomodar. Quando Shui estava prestes a passar por mim para ir até Yue, eu assegurei. Shuli, você entendeu errado o que eu quis dizer. Eu não estou te incomodando. Eu só não consigo mudar minha identidade por enquanto. Eu talvez ainda não saiba como cuidar bem de uma criança. Também não sei como ser um pai. Mas pode ficar tranquilo, eu vou aprender. É aquela velha história, as responsabilidades que eu tenho, eu vou assumir. Shuli olhou para mim com um olhar firme e de repente sentiu algo no coração. Eu acredito que você será um bom pai no futuro. Os dois se olharam em silêncio. Nesse momento, Yue, que estava dormindo, de repente acordou. Papai, mamãe, por que vocês estão de mãos dadas? Mamãe, você também está fazendo um pacto com o papai? Foi só quando Yue me lembrou que percebi que ainda estava segurando a mão de Shuli. Em seguida, eu imediatamente soltei. Mas pensei comigo, esse pulso é muito delicado. Tenho medo de que, se eu fizer força, eu possa quebrá-lo. Enquanto os dois estavam em uma situação constrangedora, de repente, um som de gurgulho foi ouvido. Os dois perceberam que o som vinha da barriga de Yue. Yue fez uma careta e tocou sua barriguinha. Papai e mamãe, Yue está com fome. Já faz um dia inteiro, só comi um pequeno pãozinho de creme pela manhã. À tarde, bebi um pouco de leite e acabei vomitando tudo. Depois de tanto tempo, como posso não estar com fome? Ao ouvir isso, olhei para o relógio. Eu também percebi que já estava na hora. Vamos levar a Yue para casa. Tudo bem. Shuri assentiu, sentindo-se preocupada. Eu peguei Yue no colo de uma vez. Vamos, papai vai te levar para a casa da vovó para comer, tudo bem? Uhul, Yue vai ver a vovó. As pequenas mãos de Yue batiam palmas, parecendo realmente muito feliz. Mas Shuri, que estava ao lado, de repente puxou minha roupa. Vamos agora para sua casa? Ao ouvir isso, não pensei muito. Sim, eu já falei com minha mãe. Ela já preparou o jantar em casa esperando que nós voltássemos. Mas eu ainda não estou pronta. Shuli olhou para suas roupas casuais. Eu também não estou maquiada. Será que estou feia assim? Isso não seria muito indelicado? Eu também não sei o que passou pela minha cabeça. Simplesmente disse isso. Não tem problema, afinal, toda nora feia acaba conhecendo os sogros. Depois de falar, percebi que minhas palavras estavam erradas. Naquele momento, eu realmente queria me dar um tapa na cara. Onde foi a lógica rigorosa que eu tinha durante os debates na escola? Shuri me olhou surpresa. Ao ver isso, eu rapidamente tentei explicar. Não era isso que eu queria dizer, você não é feia. Mas Shuri não respondeu minhas palavras e continuou andando sozinha. Não, eu realmente não quis dizer isso, Shuri. Eu estava correndo atrás dela com Yue nos braços. Yue estava se debatendo querendo descer. Depois que eu a coloquei no chão, Yue colocou as mãos na cintura e disse com raiva. Papai, você deixou a mamãe brava. E então fez beicinho e virou o rosto com seriedade. Mamãe é tão bonita. Como você pode dizer que ela é feia? E as meninas mais odeiam que digam que elas são feias. Desta vez, Yue também não vai te ajudar. Ao ouvir isso, eu me agachei e olhei para Shuri que estava caminhando à frente. Enquanto falava com Yue. Papai não disse que sua mamãe era feia, ele sabe que errou. Yue, você pode ajudar papai a acalmar a mamãe? Tudo bem, Yue vai ajudar papai. Yue bateu no peito. Em seguida, correu apressadamente até Shuri. Shuri na verdade não estava andando rápido, Yue logo a alcançou. Yue puxou a mão de Shuri e acenou para ela. Mamãe, 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 não fique brava. Shuri se abaixou e sorriu suavemente. Yue, querida, mamãe não está brava. Dito isso, ela olhou para mim que estava vindo. Na verdade, ela realmente não está brava. Acabei de ouvir que ela ficou um pouco surpresa ao ouvir sogra. Yue virou os olhos e se inclinou para o ouvido de Shuri. Yue te contou em segredo, viu? Papai acabou de dizer a Yue que a mamãe é a mais bonita. Ele gosta mais da mamãe. Shuri ouviu Yue dizer que papai ama mais a mamãe. De repente, seu rosto ficou vermelho. Nesse momento, eu também me aproximei e disse gentilmente. Shuri, não fique brava. Shuri olhou para mim com o rosto vermelho. O que você disse a Yue foi de coração? Ah, eu não sei o que Yue disse a ela. Então olhei para Yue com curiosidade. Ela estava perguntando se eu sou bonita, essas coisas. Então era isso que ela queria saber, se eu sou bonita. Afinal, as meninas realmente se importam muito com a aparência. Claro que é de coração, 100% de coração. Eu não disse nada que não fosse sincero, porque Shuri é realmente muito bonita. Portanto, meu olhar era cheio de sinceridade. Mas o que eu não esperava era que Shuri parecia muito emocionada. Ela simplesmente se jogou nos meus braços. Eu fiquei completamente atordoado ao ver Shuri de repente se jogando nos meus braços. De repente, minhas mãos não sabiam onde se colocar.
Eu realmente queria saber o que Yueyui disse a Shuli. Em seguida, eu olhei para Yueyui. Só pude ver que ela estava cobrindo a boca e rindo baixinho. Vendo isso, eu não pude afastá-la e deixei assim mesmo. Afinal, sendo abraçado por uma grande beleza tão gentil, tão cheirosa e macia. Eu não sou um monge, como poderia não me sentir tocado? Nesse momento, alguém chamou meu nome por trás. Senpai Lin. Ao ver que alguém tinha chegado, Shuli imediatamente se afastou dos meus braços. Ao ouvir isso, virei-me e olhei. Na verdade, era Jian e sua namorada hoje. E aquela garota chamada Zian. Jian veio até mim, me puxou para perto e perguntou discretamente. Miao Ge, quando você arrumou uma namorada? Ou será que é a nova musa do campus da nossa escola? Ao ouvir isso, neguei suavemente. Ela não é minha namorada. Apenas a mãe da minha filha. A segunda parte eu não disse. Jian claramente não acreditou e gritou. Miao Ge, que relação temos que você ainda está escondendo de mim? Eu não sou cego, eu vi tudo agora há pouco. Você já estava abraçado com ela daquele jeito. Miao Ge, se você tem uma namorada, me avise antes. Assim eu também posso esclarecer as coisas com minha namorada. Você sabe que ela sempre quis te apresentar a Zian. Eu interrompi Jian. Espera um pouco. Você disse que Shui é a musa do nosso campus? Então, como é que eu não a conheço? Por favor, Miao Ge. Você, que está tão focado nos estudos e alheio ao mundo exterior, não passa o dia todo no laboratório. É estranho que você conheça essas pessoas, já que só fica na biblioteca. Miao Ge, vem aqui. Jian olhou para Shuli. Irmã, eu e Miao Ge temos algo para conversar, não se importa se formos falar um pouco? Shuli ficou vermelha ao ouvir Jian chamá-la de irmã. Eu não sou. Ao ver Shuli tímida, eu rapidamente disse. Shuli, este é meu amigo Jian. Você e Yueyui esperem aqui um momento. Eu já volto, tudo bem? Shui rapidamente acenou com a cabeça. Tudo bem, pode ir. Nesse momento, Jian olhou e zombou. Oh, Miao Ge, você não está se saindo muito bem, hein? Para falar comigo, ainda precisa informar a irmã? Eu puxei a orelha de Jian. Chega, cale a boca. Enquanto falava, rapidamente puxei Jian para o lado. Ei, Miao Ge, ouvi dizer que Shui é muito fria. Como você conseguiu conquistá-la? Que tipo de conversa é essa, tão desagradável? Eu lancei um olhar fulminante para Jian. Jian rapidamente mudou de assunto. Tudo bem, tudo bem. Posso perguntar como você fez a musa do campus se render aos seus jeans? Ao ouvir isso, coloquei as mãos nos bolsos e olhei para Shuli. Ai, talvez seja o charme, né? Shui estava parada no lugar, segurando a mão de Yueyui, esperando. Xu Xiao viu que Jian e eu estávamos indo. Então, puxou Baian e foi até Shuli para questioná-la. Shui, qual é a sua relação com o Senpai Lin? Shui não queria dar atenção a Baian e Xu Xiao. Em vez disso, segurou a mão de Yueyui e respondeu de costas para as duas. Que te importa? Xu Xiao ficou ainda mais irritada ao ver que Shuri a ignorava. Ei, Shui, qual é a sua atitude? Estamos falando com você. Assim que puxou Xu Xiao, com os olhos levemente vermelhos, ela se aproximou de Shuri. Shuli, eu realmente gosto do Lin Xueshan. E eu gosto dele há muito tempo. Você pode ficar longe dele? Xu Xiao viu que Shuli ainda não a estava ouvindo. Ela se aproximou e puxou Shuli para virá-la. An está falando com você. Você ouviu? Não pense que, porque An é boa, pode ser intimidada. Yueyui puxou a mão de Shuri. Com um rosto assustado, ela se escondeu atrás dela. Shui acariciou suavemente a cabeça de Yueyui. Fique calma, não tenha medo. Em seguida, ela disse a Xu Xiao. Eu não sou surda, fale mais baixo para não assustar a criança. Parece que o barulho aqui aumentou e eu também ouvi. Então, eu imediatamente fui até lá. Ao me ver chegando, Yueyui imediatamente correu até mim. Assustada, ela se agarrou na minha perna. O que aconteceu? Eu acariciei o rostinho de Yueyui. Miao Ge, por que essa garotinha ainda está com você? Você ainda não encontrou a família dela? Embora ela seja realmente bonita, sequestrar crianças é crime. Ao ouvir isso, eu ri duas vezes. Sequestrar que criança? Eu não preciso sequestrar a minha própria filha. Olha só como minha filha é bonita, não é adorável? Não é, Yueyui? O que você me chama? Yueyui olhou para cima e me chamou docemente. Papai. Eu respondi alegremente. Jian pensou que eu estava me perdendo aos poucos com cada papai. Miao Ge, pare de brincar, o bebê não reconhece as pessoas. Você realmente se acha o pai só porque eu te chamei de papai? Eu também não me importo em explicar. De qualquer forma, eu disse, acreditar ou não é problema dos outros. Baian, no entanto, se aproximou de mim com uma expressão triste, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Lin, qual é o seu relacionamento com Shuli? Ela é sua namorada? Shuli olhou para mim ao ouvir a pergunta de Baian.
Ela estava nervosa, querendo ouvir minha resposta. E eu não respondi diretamente à pergunta de Bayan. Senhorita Bai, isso não é da sua conta, certo? Bayan percebeu que eu estava sendo muito fria com ela. Então, decidiu se declarar diretamente para mim. Senpai Lin, eu gosto de você. Embora eu soubesse o que Bayan estava pensando, não esperava que ela fosse tão direta. Antes que eu pudesse recusar, Yue segurou minha mão e começou a balançar. Ela apontou para Bayan e perguntou: Papai, quem é ela? Ela é tão brava, acabou de ser brava com a mamãe. Ela é uma pessoa má, Yue não gosta dela. Papai, não liga para ela, tá bom? Ao ver isso, eu rapidamente tentei acalmá-la. Tudo bem, papai não vai ligar para ela. Yue está com fome. Papai não disse que ia levar Yue para a casa da vovó para comer? Tudo bem, vamos. Não podemos deixar nossa Yue com fome. Vamos, papai vai te levar para a casa da vovó comer. Assim que eu vi que Yue estava com fome, a peguei nos braços. Ignorando os olhares de todos os presentes, apenas disse a Jian: Jian, eu tenho que ir embora agora. Nos vemos na escola na segunda-feira. Em seguida, olhei e vi que o motorista da minha casa já tinha chegado. Ele estava esperando não muito longe. Então, disse a Shuli ao meu lado: Vamos, Shuli, o carro chegou. Shuli lançou um olhar para Bayan, que a estava encarando intensamente. Ah, ei, irmão Miau. Bayan, não satisfeita com a falta de resposta, não desistiu. Ela correu atrás de mim e segurou meu braço. Senpai Lin, espera um momento. O que eu acabei de te dizer? Ao ver isso, dei um passo para trás e tirei meu braço. Desculpe, senhorita Bai, eu não gosto de você. Bayan, muito relutante, continuou a perguntar. Por quê? Não tive escolha a não ser pensar em Shuri ao meu lado. Em seguida, estendi a mão, segurei a mão de Shuri e a levantei na frente de Bayan. Porque eu já gosto de alguém. Eu gosto da Shuri. Mas por que tem que ser ela? A An ficou em silêncio por um tempo. Porque a Shuri é mais bonita e mais gentil que você. Depois de dizer isso, a An ficou com o rosto vermelho. Depois de falar, eu segurei a mão da Shuri e fui em direção ao carro. Na verdade, eu não odeio Zian sem um motivo. Eu alimentei vários gatos na escola. Preocupado que ninguém alimentasse eles enquanto eu estivesse no laboratório, comprei um alimentador automático e uma casinha para gatos. Então, alguns dias depois, fui ver os gatos. Mas descobri que o alimentador automático tinha sido quebrado. A casinha dos gatos também estava uma bagunça. Felizmente, o alimentador automático que comprei tinha função de gravação. Descobri que quem quebrou o alimentador automático foi a An. Eu mais odeio pessoas que têm uma fachada e são diferentes por trás. Eu levei a Shui até o carro e primeiro coloquei a Yue dentro. Ele gentilmente abriu a porta do carro para a Shui. Ele colocou a mão na borda da porta para evitar que Shui batesse a cabeça. Depois de entrar no carro, Shui e eu ficamos em silêncio por um momento e falamos ao mesmo tempo. Há pouco. Agora há pouco. Você fala primeiro. Eu imediatamente disse primeiro. Desculpe, eu estava com medo de que Bayan me importunasse novamente. Então eu te usei como um escudo. Shuli, ao ouvir isso, apertou a roupa. Então, tudo o que você disse agora há pouco foi para enganá-la? Foi tudo falso? Eu me lembrei do que disse a Bayan agora há pouco. Porque Shuri é mais bonita e mais gentil do que você. Claro que não é tudo falso. Você realmente é mais bonita do que ela. Depois de falar, eu olhei para o lado, para Yue. Certo, Yue? Yue acenou com a cabeça desesperadamente. Mamãe é a mais bonita. Em seguida, eu sorri e olhei para Shuri. Eu vi que ela já estava com o rosto vermelho. Mas não sei se é apenas uma ilusão minha. Sempre sinto que o olhar dela é especial. Apaixonado? Sim, é isso. Profundidade emocional. Talvez eu esteja pensando demais. Eu imediatamente olhei para o motorista e disse: Tudo bem, vamos partir. Quanto mais nos aproximávamos da casa dos Lin, mais Shuri ficava visivelmente nervosa. Na primeira vez que conheci seus pais, não trouxe nenhum presente. Não é meio ruim ir de mãos vazias? Ao ouvir isso, eu apenas balancei a cabeça levemente. Não se preocupe. Você não levou um grande tesouro para eles? Neste momento, Yue já estava sonolenta, balançando a cabeça como uma galinha bicando. Ao ver isso, coloquei a cabeça de Yue em meu colo. Meu coração parecia ter se derretido como uma poça de água. Shuli olhou para essa cena e perguntou novamente. Lin Mumiao falou sério. Você realmente não suspeita nem um pouco da relação entre Yue e você? Você não tem medo de que eu esteja te enganando e apenas queira que você seja responsável? Ou que seja por causa do seu dinheiro? Ao ouvir isso, olhei para a pequena Yue. O que há para duvidar disso? Você vê como ela se parece comigo, não é? Quanto a se interessar pelo meu dinheiro, isso é ainda mais impossível. Você não parece ser esse tipo de pessoa. Enquanto falava, ainda fez uma piada. E eu sou apenas um homem das cavernas. Homem das cavernas?
Shui inclinou a cabeça, mostrando que não entendia. Ao ver isso, eu não dei muitas explicações. Haha, sobre isso você vai saber depois. No entanto, Shui ainda queria perguntar mais. Eu apontei para uma luxuosa casa unifamiliar à sua frente. Chegamos na casa dos meus pais. Eu já enviei uma mensagem depois que entrei no carro. Portanto, o pai e a mãe de Lin já estavam esperando na porta de casa. Depois que o motorista parou o carro, eu rapidamente peguei o Yui no colo. Depois que o Yui se estabilizou, eu me virei e ajudei Shui a descer. Nesse momento, o pai e a mãe de Lin se aproximaram, olhando ansiosamente para seu filho, esperando que eu os apresentasse. Ao ver isso, entendi e imediatamente fiz a apresentação. Pai e mãe, esta é a Shuli. E então, apresentou Shuli. Shuli, estes são meus pais. Olá, tios, eu sou a Shuli. Pai e mãe de Lin olharam Shui de cima a baixo e acenaram com a cabeça. Ei, olá, olá. Mãe de Lin segurou a mão de Shuli e elogiou. A moça é realmente bonita. Ao ouvir isso, Shuli disse timidamente. Obrigada, tia. Neste momento, eu peguei o Yui que estava ao meu lado. Mãe, esta é a Yui. E o Yui chama você de vovó. E o Yui estava um pouco assustada e se escondeu no meu abraço, chamando baixinho. Vovó. Mãe de Lin parecia não ter reagido de imediato. Ficou olhando fixamente para Yui. É realmente parecida, com esses olhinhos, narizinho e bocinha. Ao ver isso, eu chamei. Pai de Lin também lembrou. O que você está fazendo? Sua neta está chamando você. Ah, eu só estou muito chocado. Você viu? Ela é quase idêntica à nossa Yui quando era pequena. O pai de Lin disse rindo. Eu vi. Isso te deixou emocionado. Agora você acredita, né? Você acabou de dizer que seu filho estava te enganando. A mãe de Lin se agachou na frente de Yui. Você se chama Yui, certo? Yui olhou para mim e então chamou obedientemente novamente. Sim, vovó, eu me chamo Yui. Em seguida, ela estendeu 3 dedos. Este ano eu vou fazer 3 anos. Naquele momento, a mãe de Lin queria arrancar o próprio coração e oferecê-lo. Que incrível! Venha, vovó vai te levar para dentro. Dito isso, ela pegou no colo e foi para dentro da casa. Ao ver isso, eu realmente não esperava que minha mãe aceitasse tão rápido. Pai Lin disse para mim, observando a felicidade de sua esposa. Eu também não esperava. Você não sabe que sua mãe estava duvidando que você estava enganando ela? Tudo bem, vamos entrar. O pai de Lin chamou. Entre logo, Xiaoli. Depois que Shui entrou, a mãe de Lin mandou trazer os doces e frutas que preparou. A tia preparou muitas coisas. Não sei se você vai gostar. Gosto, obrigada, tia. Shuli ficou um pouco envergonhada. Quando entrei, estava prestes a me sentar. O pai de Lin me chamou. Seu moleque, vem aqui um momento. Ao ouvir isso, fui até ele. O que foi, pai? Pai Lin me levou para um quarto e fechou a porta. Ele perguntou com uma expressão séria. Quando foi que você ficou com aquela garota? Como é que a criança já está tão grande? Yui não disse que ela tem 3 anos? Deve ter sido há cerca de 3 anos. Eu estava muito ansioso para sair. Não era nada demais, então saí primeiro. Shuli e Yui ainda estavam me esperando. Por que você está tão apressado? Elas estão lá fora, sua mãe não vai comê-las. O pai de Lin continuou a repreender. O que você está pensando, garoto? E você ainda tem tempo. Se não avisar logo os pais da Shuli. Nossas famílias precisam se encontrar para um jantar, certo? Você realmente é um garoto. Seus pais não são pessoas antiquadas. Você tem uma namorada e não contou para a família? E ainda por cima tem um filho e está escondendo isso. Se não fosse sua prima ter descoberto hoje, você ainda ia esconder? Ao ouvir isso, eu disse, resignado. Pai, eu realmente não escondi isso intencionalmente. Eu só soube algumas horas antes dos outros. Isso é realmente injusto. Bem, já que chegamos a esse ponto, quando você pretende se casar? Ao ouvir isso, eu fiquei paralisado. Casar com quem? Bobagem. É claro que é casar com Shuli. Acho que precisamos resolver isso logo. Vou procurar sua mãe agora para discutir a data do casamento. Pai, espera um momento. Quando foi que eu disse que queria me casar com a Shui? E se não for? O pai de Lin percebeu que havia algo errado no meu tom de voz. Seu moleque, você não está querendo fugir da responsabilidade, está? Deixe-me te dizer, esse tipo de coisa não pode acontecer na nossa família Lin. Se alguém souber que o filho da família Lin fez uma coisa dessas, deixou a filha dos outros grávida. A criança já tem 3 anos e você ainda não quer assumir a responsabilidade. Onde eu vou colocar meu rosto? Não é isso, pai. Minha relação com a Shuri não é como você pensa. O pai de Lin me olhou como se eu fosse um idiota. Qual é a relação de vocês? Nós apenas. Ao ver isso, eu não sabia o que dizer. Será que eu deveria dizer que é só por causa do filho?
Principalmente porque ela não gosta de mim. Como poderia me casar com ela? Eu concordo, mas ela também não concorda. O quê? O pai de Lin sentiu que ouviu uma grande notícia inesperada. Você está dizendo que ela não gosta de você? O pai de Lin apontou para o próprio filho, com o rosto vermelho de raiva. Você não está forçando ninguém, está? Você. O pai de Lin procurava por alguma ferramenta útil. Pai, fique calmo. Justamente nesse momento, a mãe de Lin entrou. O que vocês dois estão fazendo? Juei e Shui ainda estão lá fora. Vocês vão deixar a pessoa lá fora assim? Você sabe o que seu filho acabou de me dizer? O pai de Lin estava tão irritado que suas mãos tremiam. O que ele disse? O pai de Lin me encarou com raiva. Ele disse que forçou a garota. Assim que ouvi, neguei rapidamente. Pai, o que você está dizendo? Quando eu disse que forcei alguém, eu apenas disse que a pessoa não gosta de mim, não que eu forcei alguém. Que tipo de capacidade de compreensão é essa? Ao ouvir isso, o pai de Lin ficou ainda mais irritado. E você ainda diz: se ela não gosta de você, como poderia ter um relacionamento? E ainda ficou grávida por 10 meses para te dar um filho. Minha relação com ela é muito complexa, não é como você pensa. Eu não sei como explicar isso. De qualquer forma, ela com certeza não vai concordar em se casar comigo. Eu sinto que não tenho sentimentos por Shuli. Shuli também não deve concordar em se casar comigo assim. Nesse momento, a mãe de Lin segurou Lin Mumiao. Como você sabe que aquela garota não gosta de você? Eu acabei de conversar com ela lá fora. Percebi que sempre que falamos de você, ela fica vermelha. Mãe, você já passou por isso. Essa expressão claramente significa que ela gosta de você. Como isso é possível? Eu franzi a testa, com uma expressão de incredulidade. Eu e Shuli já temos uma filha, mas foi puramente acidental. Nós dois quase não nos vimos nos últimos 3 anos. Se não fosse por ter visto Yuei e hoje de repente, nossa relação nem pode ser considerada amizade. Muito menos falar sobre gostar além da amizade. Sua mãe, eu, já passei por isso. Sem mais delongas, se uma garota não tem simpatia por você, como ela poderia querer suportar a dor de engravidar e dar à luz por você? As palavras da mãe de Lin estavam cheias de compreensão e apreço pelo amor materno de Shuli. Ao mesmo tempo, ela tentava despertar meus sentimentos por Shuli. Isso. Fiquei sem palavras com o que minha mãe disse. E realmente nunca tinha pensado nisso dessa forma. O pai de Lin, vendo que o filho ainda estava hesitante, decidiu entrar na conversa para persuadi-lo. Ele limpou a garganta e perguntou com uma expressão séria. Filho, o que você acha da garota Shuli? Eu acho que ela é bem gentil. Esses anos criando Yuei sozinha realmente foram difíceis. No futuro, farei o possível para compensá-la. E também cuidarei de Yuei junto com ela. Respondi sinceramente. Em meu coração, tenho muito respeito e admiração por Shuli. Isso mesmo. O pai de Lin, vendo que o filho tinha interesse por Shuli, aproveitou a oportunidade e disse: já que vocês dois têm sentimentos um pelo outro e já têm uma criança, os relacionamentos podem ser cultivados aos poucos. A mãe de Lin, vendo Shui sozinha em um canto da sala, parecia um pouco nervosa. Então, rapidamente me puxou para ir até lá, querendo aliviar a tensão. Certo, vocês dois podem conversar melhor depois. Agora, primeiro saia comigo para ver Xiaoli. Não a faça esperar lá fora por muito tempo. Os dois foram até a sala. Sentando-se no sofá ao lado de Shuli, a mãe de Lin sorriu e disse a ela: desculpe, Shuli, por fazê-lo esperar tanto. Shuli sorriu e balançou a cabeça, indicando que não se importava. Seu olhar flutuava entre Lin Mumiao e a mãe de Lin. Ela parecia um pouco inquieta. Eu estava prestes a me sentar quando fui empurrado pela mãe de Lin para o lado de Shuli. Eu não estava preparado e perdi o equilíbrio. Quase pulou em cima de Shuli. Felizmente, reagi rapidamente. Apoiei uma mão no encosto do sofá e a outra ao lado da Shuli. Isso evitou uma situação constrangedora. Neste momento, eu e a Shui estávamos muito próximos. Tão próximos que quase podíamos sentir a respiração um do outro soprando no rosto. Minhas bochechas ficaram levemente quentes e rapidamente me estabilizei e gritei para minha mãe: Mãe, por que você está me empurrando? Ao ouvir isso, a mãe de Lin me lançou um olhar e disse irritada: por que você está sentado ao meu lado em vez de ao lado da sua esposa? Estou apenas criando uma oportunidade para vocês. Como você não consegue perceber isso com essa cabeça dura? Foi então que percebi a intenção da minha mãe. Olhei para Shui um pouco constrangido e então me sentei ao lado dela. Embora a distância entre nós tenha diminuído um pouco, mas a atmosfera ficou ainda mais sutil e constrangedora. A mãe de Lin percebeu que não podia apressar as coisas. Então decidiu deixar os dois sozinhos por um tempo para cultivar um pouco de sentimento. Ela se levantou e disse a Shui: Shui, por que você não conversa um pouco com Lin Mumiao? Vou à cozinha ver como está o preparo do jantar. Shui rapidamente se levantou, corando:
Tia, não precisa se incomodar. Não é incômodo, não é incômodo. A mãe de Lin disse calorosamente. Sente-se e diga ao Lin Mumiao o que você quer comer. O pai de Lin também se aproximou e pegou Yueyui no colo. Yueyui, que tal ir brincar com os brinquedos com o vovô? O vovô comprou muitos brinquedos para você. Yueyui aplaudiu animadamente. O pai de Lin sorriu e levantou Yueyui bem alto. Em seguida, virou-se para Lin Mumiao e disse: Vocês dois conversem, eu vou brincar com a Yueyui. Depois de falar, virou-se e saiu da sala, deixando eu e Shuri sozinhos. A atmosfera entre nós estava um pouco sutil. Tentei encontrar alguns tópicos para quebrar o silêncio, mas toda vez que abria a boca, sentia que era um pouco rígido e artificial. E Shuri também parecia um pouco nervosa. Seu olhar ocasionalmente se desviava para mim, mas ela não se atrevia a olhar nos meus olhos. Assim, nós dois sentamos de forma um pouco constrangedora. A atmosfera estava tão silenciosa que peguei o controle remoto da TV que estava na mesa de café. Shuri, que tal assistirmos um pouco de TV? Ok. Mas, se não tivesse ligado a TV, tudo bem. Não esperava que, ao ligar a TV, estivesse passando uma novela romântica. Os protagonistas estavam se beijando apaixonadamente. Ao ver isso, imediatamente apertei o botão de desligar e me levantei. Não havia nada de interessante na TV. Na casa dos meus pais, há um pequeno jardim nos fundos. Que tal eu te levar para ver? Shuri também se levantou. Para disfarçar seu nervosismo, colocou as mãos atrás das costas. Tudo bem. Em seguida, levei Shuri para o jardim nos fundos do pátio. O jardim da sua casa é muito bonito. Essas flores são claramente bem cuidadas pela sua tia. Minha mãe gosta muito de flores, mas as flores cortadas não duram muito. Por isso, meu pai construiu esse jardim para ela. Há flores o ano todo, florescendo e murchando. Dá para ver que seu tio trata sua tia muito bem. Shuri me olhou com inveja. Eu realmente invejo você por ter pais tão bons. Uma família tão acolhedora. Diferente de mim. Shuri deu um sorriso autodepreciativo. Eu também percebi que algo estava errado com Shuri e perguntei: O que foi? Shuri virou a cabeça e me olhou, com um brilho de tristeza nos olhos. Meus pais se divorciaram quando eu estava no ensino fundamental. Quando eu era pequena, meu pai costumava nos bater, a mim e a minha mãe. Eu nunca senti o amor de um pai. Mas minha mãe realmente foi muito boa para mim. Ao ouvir isso, não pude deixar de sentir uma pontada de compaixão. Em seguida, dei um leve tapinha no ombro de Shuri. Não se preocupe, você não tem eu e a Yueyui agora? Nós também podemos formar uma família feliz. Depois de dizer isso, senti que não estava certo. O que quero dizer é que todos nós podemos ser sua família. Meus pais também gostam muito de você. Se você não se importar, eles serão seus pais no futuro. Shuri levantou a cabeça e me olhou, com lágrimas de emoção brilhando nos olhos. Obrigada, Lin Mumiao. Ao ouvir isso, sorri levemente. Idiota. Por que agradecer? Você cuidou da Yueyui sozinha por tanto tempo. Eu é que deveria te agradecer. Você é a mãe da Yueyui. É natural que nos cuidemos mutuamente. Os dois caminhavam pelo jardim, desfrutando desse raro momento de tranquilidade. Apontei para uma rosa em plena floração. Veja como essa rosa está linda. Shuri olhou na direção que apontei. É realmente lindo. Como você. Eu disse suavemente. O rosto de Shuri instantaneamente ficou vermelho de vergonha. Ela baixou a cabeça, brincando com a barra da roupa. Percebi que minhas palavras foram um pouco inadequadas e rapidamente expliquei. Não era isso que eu queria dizer. Eu quis dizer que você é muito gentil e bonita. Um toque de doçura surgiu no coração de Shuri. Ela levantou a cabeça e me sorriu. Nesse momento, a voz infantil de Yueyui veio de não muito longe. Papai, mamãe. Eu e Shuri trocamos olhares e sorrisos cúmplices enquanto caminhávamos em direção a Yueyui. Yueyui correu até nós, abraçou a perna de Shuri e olhou para ela com seu rostinho levantado. Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? Shuri se agachou e acariciou a cabeça de Yueyui. Yueyui, estamos olhando as flores. Você acha essa flor bonita? Yueyui olhou atentamente para a flor e acenou com a cabeça. Bonita, tão bonita quanto a mamãe. O rosto de Shuri ficou instantaneamente vermelho. Ela sorriu e apertou o pequeno nariz de Yueyui. Eu observava aquela cena diante de mim, sentindo uma onda de calor no coração. Ele achou que talvez essa vida não fosse tão ruim. Papai, mamãe, o avô e a avó mandaram Yueyui chamar vocês para o jantar. Eles prepararam muitas e muitas delícias. Disseram que era para celebrar a reunião da nossa família. A voz de Yueyui era clara e melodiosa, com a inocência e expectativa típicas de uma criança. Seu rostinho estava levemente ruborizado de excitação. Seus olhos brilhavam com luz, como se já estivesse ansiosa para comer aquelas delícias. Eu me aproximei ao ouvir o som, com o olhar suave pousado em Yueyui. Notei a marca de comida descuidada no canto de sua boca. Uma onda de calor subiu em meu coração.
Eu me aproximei delicadamente e limpei aquela marca com a ponta dos dedos. O gesto estava cheio de carinho e proteção sem fim. Yuei é realmente uma pequena gulosa, comendo até ficar com comida na boca. Mas não se preocupe, papai te ajuda a limpar. Nesse momento, Shui também se aproximou. Ao ver essa cena, havia um sentimento de reprovação em meu coração. Mas o que predominava era o amor e a compreensão pela filha. Ela se agachou para ficar na mesma altura que Yuei. Disse com uma voz tão suave que poderia pingar água. Mamãe Yuei sabe que você está com fome. E também está ansiosa pelas delícias que o vovô e a vovó fazem. Mas precisamos lembrar que as crianças não podem pegar os achis antes dos adultos se sentarem à mesa, certo? Isso é uma questão de educação e respeito. Você entendeu? Ao ouvir isso, um traço de culpa perpassou seu rostinho. Ela baixou a cabeça e fez um biquinho que poderia sustentar um pequeno frasco de óleo. Seus olhos também começaram a se encher de lágrimas. Desculpe, mamãe, Yuei não fará mais isso. Eu vou esperar todos se sentarem para comer juntos. Você faz com que o vovô e a vovó não fiquem bravos com a Yuei. Yuei vai corrigir isso. Ao ver minha filha assim, meu coração doeu muito. Corri para ela, a abracei e a consolei com uma voz doce como mel. Yuei, querida, como o vovô e a vovó poderiam não gostar de você? Eles não têm tempo para te amar o suficiente. Papai sabe que você é uma boa criança. Às vezes, esqueço as regras. Da próxima vez, vamos prestar atenção, tudo bem? Shuli também acenou com a cabeça em concordância. Sim, mamãe Yuei acredita que você consegue. E com certeza, o vovô e a vovó acharam você tão fofa, que não resistiram e te deixaram experimentar primeiro. Mas da próxima vez, lembre-se de esperar até que todos estejam prontos para comer juntos, ok? Yuei lembrou. Yuei levantou a cabeça com força. Yuei, olha, papai tem um lugar especial aqui. Um assento especial preparado só para você, a pequena princesa. Sorri para Yuei, com os olhos cheios de carinho. Em seguida, levantei Yuei delicadamente, para que ela se sentasse em meu ombro largo, como se estivesse montando um pequeno cavalo feliz. Yuei imediatamente começou a rir. A mágoa e as lágrimas de antes desapareceram instantaneamente. Uau, que alto! Eu consigo ver tão longe! Yuei batia as mãozinhas animadamente. Um sorriso radiante de felicidade iluminava seu rostinho. Um mundo visto do ombro do papai. Era algo novo e interessante para ela. Até o ar estava impregnado com o aroma da comida. Fez com que sua barriguinha roncasse involuntariamente. Eu segurei firmemente aquelas perninhas rechonchudas com as duas mãos. Correu cuidadosamente para dentro da casa. Avô, avó, estamos chegando! Yuei gritou alto, sua voz cheia de inocência e alegria. O avô e a avó ouviram o chamado de Yuei. Um sorriso bondoso iluminou seus rostos. A espátula em suas mãos também desacelerou. Parecia que até os pratos na panela sentiam essa atmosfera calorosa da família, tornando-os ainda mais saborosos e apetitosos. Ai, meu pequeno tesouro, venha, venha. A vovó te serviu uma tigela cheia da sua carne de porco assada em molho vermelho favorita. A vovó disse isso enquanto saía rapidamente da cozinha, com uma tigela fumegante e apetitosa de carne de porco assada em molho vermelho nas mãos, olhos transbordando de carinho pela neta. Obrigada, vovó. Yuei ama muito a vovó. Yuei desceu dos ombros do papai e saltitou até a vovó. Deu um grande abraço na vovó e depois se virou para o vovô e disse: Vovô, você também trabalhou duro. Yuei vai comer direitinho. Mamãe, eu não te disse que Yuei não está se sentindo bem hoje? Não pode comer essas coisas gordurosas. Oh, desculpe, desculpe, mamãe, eu esqueci. Dito isso, colocou a abóbora cozida à frente de Yuei. Boa menina, Yuei. Quando você estiver melhor, a vovó vai fazer algo gostoso para você, tá bom? Ok. Yuei assentiu com a cabeça de forma obediente. Venha, Yuei, vamos primeiro agradecer ao vovô e à vovó juntos, por nos preparar um jantar tão farto. Shuli levantou o copo que tinha na mão e disse a Yuei. Yuei também imitou a mamãe e pegou sua própria mamadeira com a mãozinha. Juntou-os a todos para dizer: Obrigado, vovô e vovó. Os gestos adoráveis de Yuei fizeram todos rirem alto. As risadas e conversas animadas do jantar foram diminuindo. A luz da sala iluminava suavemente cada rosto satisfeito. Todos estavam sentados em volta do sofá, todos imersos juntos no mundo subaquático cheio de imaginação do Bob Esponja. Yuei estava sentada no meio. Suas mãozinhas seguravam firmemente as mãos de Shuri e Lin Mumiao. Ocasionalmente, ela soltava risadinhas. Aquela alegria pura contagiou cada pessoa presente. À medida que os episódios do desenho animado terminavam, o tempo deslizou silenciosamente para a beira da madrugada. Eu olhei para o relógio na parede. Vendo que Yuei estava prestando muita atenção, não quis interromper. Mas a razão me disse que era hora de ir. Eu dei um tapinha delicado em Shuji ao meu lado.
para sinalizar que era hora de nos despedirmos. Em seguida, levantei e disse aos pais de Lin: Papai, mamãe, realmente não é mais cedo, nós devemos ir. A mãe de Lin, ao ouvir isso, exibiu um sorriso de brincadeira. Ela deu um tapinha de brincadeira no meu braço. Mas naquela força havia muito carinho. Como você ainda não entendeu isso, meu filho? Aqui não é a casa da Xiaoli? Para onde você vai voltar? Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Minha boca que estava aberta se fechou novamente. Eu realmente ignorei esse ponto. Mas eu estava preocupado que Xiaoli se sentisse envergonhada. Então, expus minhas preocupações. Nesse momento, o pai de Lin se levantou na hora certa. Sua voz tinha uma autoridade inquestionável. Lin Mumiao, sua mãe e eu já arrumamos o quarto de vocês. Esta noite, vamos deixar a Yuei dormir conosco. Ela já cresceu o suficiente para experimentar a diversão de dormir com os avós. Eu ainda queria tentar mais. Mas as palavras ficaram na minha boca, bloqueadas pelo olhar firme do papai Lin. Olhei para Yuei, meu coração cheio de relutância, com medo de que minha filha pudesse se sentir insegura por causa disso. A Yuei nunca havia se afastado da Shuri até agora. Como ela poderia querer dormir com vocês? Melhor deixar pra lá. O papai Lin rapidamente pegou a Yuei no colo e mudou para um sorriso. Yuei, que tal dormir com os avós hoje? No quarto dos avós tem uma TV grande e brinquedos. Mas a reação da Yuei foi inesperada. Ela quase imediatamente acenou com a cabeça em concordância. Yuei assentiu sem hesitar. Yuei adora que o avô e a avó queiram dormir com eles. Enquanto falava, deu um beijo estalado no rosto do avô. E até deu um beijo na avó, sem fazer distinção. Yuei é realmente sortuda. Os pais de Lin estavam radiantes, encantados por Yuei. Yuei precisa de leite em pó à noite. Shui também estava um pouco preocupado em incomodar os dois idosos. A resposta do pai de Lin tinha um toque de confiança e tranquilidade. Ele fez um leve gesto com a mão, como se estivesse dissipando todas as minhas preocupações. Não precisam se preocupar com essas pequenas coisas. Depois de tantos anos cuidando de crianças, ainda não temos experiência? Fiquem tranquilos, nós conseguimos lidar com isso. Pequena Yi, vá logo para o quarto e descanse cedo. Amanhã, deixaremos Lin Muxiao te levar para brincar. Ao ouvir isso, eu queria continuar insistindo. Mas as palavras mudaram de direção na minha boca. De repente, pensei em outro problema prático. Mas, Shuli não trouxe roupas de troca para passar a noite aqui. Ao ver isso, a mãe de Lin esboçou um sorriso travesso. Ela me lançou um olhar cheio de zombarias para o filho. Ah, isso não é difícil? Você pode pegar algumas roupas limpas da sua esposa para ela usar, não é? Somos todos da mesma família. A Xiaoyi com certeza não se importará. Depois de dizer isso, o pai de Lin não me deu mais nenhuma chance de rebater. Ele se virou e pegou Yuei nos braços. Yuei sorriu radiante nos braços do avô. Parecia que ela mal podia esperar para começar sua noite de aventuras. A mãe de Lin também a seguiu, e as duas entraram no quarto juntas, deixando eu, com uma expressão de surpresa, e Shuri com as bochechas levemente ruborizadas. As duas trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Esse sorriso estava cheio de uma certa resignação em relação aos planos do pai e da mãe de Lin. Shuri quebrou o silêncio com uma voz suave. Deixa pra lá, vamos deixar a Yuei passar a noite com o vovô e a vovó. Eles parecem realmente felizes. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça em concordância. Em seguida, eu, instintivamente, fiz uma sugestão. Então, vamos descansar cedo, pois amanhã precisamos acordar cedo. Assim que essas palavras saíram, as bochechas de Shuri ficaram ainda mais rosadas. Ela perguntou gaguejando, com um toque de timidez e expectativa na voz. Descansar? Nós? Ao ver isso, eu fiz questão de bocejar. Fingindo não notar a estranheza de Shuri, eu disse casualmente. Sim, eu também estou cansado, vamos voltar e descansar. O coração de Shuri acelerou enquanto ela silenciosamente me seguia. Passo a passo, ela caminhava em direção ao meu quarto. Se você não se importar, coloque esta aqui. Acabou de ser lavada, está bem limpa. Enquanto falava, eu tirei uma peça de roupa limpa do armário. Seus olhos revelavam um toque de calor e carinho. Embora eu não volte para morar com frequência, mas minha mãe sempre se habitua a cuidar de mim, incluindo essas roupas. Ao ouvir isso, Shuri sentiu um calor no coração. Ela baixou levemente a cabeça, um rubor apareceu em suas bochechas enquanto falava suavemente. Eu não me importo. Obrigado, Lin Mumiao. Ao pegar as roupas, os dedos dela tocaram acidentalmente o meu. Naquele momento, parecia que uma corrente elétrica passou suavemente, fazendo os dois estremecerem levemente. Em seguida, eu me virei e entrei no banheiro. Não demorou muito e saí novamente, com um conjunto novo de toalhas e produtos de higiene nas mãos. Minha mãe pensou em tudo e até preparou isso. Shuli, vá tomar um banho e relaxar um pouco. Você também trabalhou duro o dia todo.
O olhar de Shui caiu inconscientemente na porta de vidro semi-transparente do banheiro. Ela não pôde deixar de se sentir um pouco surpresa. Esse tipo de design é realmente raro em lares comuns. Enquanto ela hesitava, percebi o que ela estava pensando e rapidamente expliquei. Ah, aquela porta de vidro. É porque eu costumava gostar de tomar banho enquanto assistia TV, por conveniência. Mas lá dentro tem uma cortina que você pode puxar. Eu prometo que não vou olhar de jeito nenhum. Se você ainda se sentir desconfortável, eu posso me afastar por um tempo. Shui rapidamente balançou a cabeça, com um sorriso que refletia um pouco de constrangimento e timidez. Não se preocupe, eu não estou tão preocupado assim. Dito isso, ela se virou e correu para o banheiro como se estivesse fugindo, com medo de ficar mais um segundo. Aquela timidez transbordaria em palavras. No banheiro, com a cortina sendo puxada suavemente, embora tenha bloqueado a visão, aquela fina camada de tecido parecia não conseguir bloquear completamente a passagem da luz, criando uma atmosfera nebulosa e ambígua. Eu estava de costas para o banheiro do lado de fora, ouvindo o som suave da água. Uma sensação estranha surgiu inexplicavelmente em meu coração. Em seguida, me virei e saí. Decidi ir à sala para me servir de um copo d'água, para acalmar as ondas dentro de mim. Sob a luz da sala, bebi água em grandes goles, tentando desviar minha atenção daquelas sensações sutis. Nesse momento, a mãe de Lin saiu da cozinha. Ela estava preparando leite em pó para sua netinha Yue. Ao passar pela sala, ela me viu sentado sozinho no sofá, com um copo de água firmemente na mão. Meu olhar parecia um pouco disperso. O que você está fazendo aqui, Shui? A mãe de Lin perguntou suavemente, com um olhar que revelava preocupação. Shui está tomando banho. Recuperei o foco e respondi de forma simples. Meu olhar involuntariamente se voltou novamente para a direção do banheiro. Ao ouvir isso, os lábios da mãe de Lin se curvaram em um sorriso. Em seguida, como se tivesse lembrado de algo importante, ela se aproximou de mim e, em um tom baixo e misterioso, disse ao meu ouvido: Ah, filho, sua mãe esqueceu de te contar. Aquela coisa já está colocada no criadomudo pela sua mãe. Eu fiquei com uma expressão confusa e as sobrancelhas franzidas. Que coisa? Mãe, você pode ser mais clara? A face de Lin ficou levemente ruborizada, claramente um pouco difícil de expressar. É aquele. Não preciso falar muito sobre a sua mãe. Enquanto falava, ela fez um gesto com os olhos, como se tudo estivesse implícito. Qual? Mãe, suas palavras realmente me deixaram confuso. Eu ri e chorei ao mesmo tempo, sentindo que as palavras da minha mãe estavam cheias de mistérios. Ah, deixa pra lá, você mesmo veja. De qualquer forma, está no criadomudo. Lin decidiu finalmente não enrolar mais, mas ainda assim manteve aquela sutileza. Virei-me apressadamente em direção à cozinha, murmurando: Joelho está esperando para mamar, preciso me apressar. Olhei para as costas da minha mãe se afastando e balancei a cabeça, cheio de desentendimento. Então, inclinei a cabeça e bebi mais um pouco de água. O tempo passou, segundo a segundo. Achei que Shuri já deveria estar quase pronta e me levantei em direção ao quarto. Ao abrir a porta, a cena à minha frente me deixou instantaneamente atordoado. Shuri estava sentada na beira da cama, com gotas de água ainda em seu cabelo. Ela parecia especialmente fresca e encantadora. Ela estava vestindo a camisa larga dele. O colarinho estava levemente aberto, revelando suas delicadas clavículas e um pequeno pedaço de pele clara. Ao ver isso, fiz um esforço para acalmar as ondas dentro de mim e disse suavemente: Eu vou tomar banho. Depois de falar, virei-me apressadamente em direção ao banheiro, com medo de que, se olhasse por mais um segundo, minha razão seria completamente destruída. Nesse momento, uma voz suave veio do lado de fora da porta. Lin Miau, você tem um carregador? Meu celular está sem bateria. Minha voz soou um pouco abafada no banheiro, mas ainda assim era claramente audível. Deve estar na gaveta do criadomudo. Deve ser aquele da esquerda, dá uma olhada. Eu tentei manter meu tom de voz calmo, mas meu coração estava agitado como uma maré, difícil de acalmar. Do lado de fora, Shuri respondeu suavemente. Em seguida, ouvi passos suaves se aproximando do criadomudo. Meus pensamentos pareciam ser puxados por uma força invisível. Involuntariamente, eu teci imagens encantadoras. Eu imaginava Shui se curvando. Seus cabelos lisos caíam suavemente. A barra da camisa balançava lentamente com seus movimentos. A largura da camisa acentuava ainda mais sua figura delicada. A abertura descuidada do colarinho emana um charme irresistível. Foi então que a porta do banheiro foi levemente batida, interrompendo meus pensamentos. A voz de Shuri veio através da fresta da porta, com um toque de ansiedade sutil e ternura. Lin Miau, eu acho que não encontrei o carregador. Aquela voz era como uma brisa de primavera, mas misturada com um leve desconforto. Eu reprimi as ondas em meu coração. Esforcei-me para que minha voz soasse calma e natural. Então, procure nas gavetas ao lado.
Talvez eu tenha colocado em um lugar errado antes. Shuli respondeu e os passos soaram novamente. Desta vez, na direção da gaveta da direita. No entanto, quando ela abriu a gaveta, a cena diante dela a deixou paralisada instantaneamente. Uma caixa de fraldas para crianças estava ali, parecendo tão fora de lugar. Suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas. Meu coração batia descontroladamente, como se quisesse saltar do peito. Ela rapidamente fechou a gaveta e se virou, sem ousar olhar mais uma vez. Eu ouvi o som da gaveta se fechando. Uma sensação de presságio sinistro surgiu em meu coração. Minha mãe acabou de dizer que havia algo na gaveta. Eu fechei a torneira às pressas e limpei meu corpo de qualquer jeito com a toalha. Sem tempo nem para secar as gotas de água, vesti-me apressadamente. Abri a porta do banheiro. No momento em que a porta se abriu, os olhares de nós dois se cruzaram no ar. Vimos emoções complexas e sutis nos olhos um do outro. Shuli baixou a cabeça, sem coragem de olhar nos meus olhos. Seus dedos estavam entrelaçados, como se buscassem algum tipo de apoio. E eu me esforçava para que minha expressão parecesse relaxada e natural, embora as ondas dentro de mim já não pudessem ser acalmadas. Shuli finalmente quebrou o silêncio, sua voz um pouco trêmula. Desculpe, eu ainda não encontrei. Assim que saí, vi Shuli parada ao lado da cama. Ela segurava minha camisa, olhando para mim com um ar inocente. O colarinho da camisa estava levemente aberto por causa do seu movimento, revelando mais pele delicada. Isso fez meu coração acelerar novamente. Corri até a mesa de cabeceira e abri a gaveta. Dentro havia uma caixa de fraldas para crianças. Não é à toa que a expressão da mamãe estava assim. Shuli com certeza viu isso, ela não vai entender errado, certo? Eu rapidamente dei uma olhada. Encontrei o carregador embaixo daquela caixa e rapidamente passei para Shuli. Aqui está. Shuli pegou o carregador, sorriu agradecida e seu rosto estava bem vermelho. Obrigado, Lin Mumiao. Eu acenei levemente com a cabeça. Mas meu olhar involuntariamente caiu novamente sobre Shuli. Ela parecia perceber o olhar dele. Suas bochechas ficaram levemente ruborizadas enquanto ela baixava a cabeça. No ar pairava uma atmosfera sutil e indescritível. Os dois ficaram assim, em silêncio. Os olhares se cruzavam ocasionalmente, mas rapidamente se desviavam. Parecia que ambos estavam esperando que o outro falasse primeiro, para quebrar esse silêncio constrangedor e delicado. Finalmente, eu reuni coragem, e minha voz tremia levemente. Está muito tarde, você deveria descansar mais cedo. Eu também deveria ir descansar. Eu falei um pouco gaguejando, e um rubor involuntário apareceu em meu rosto. Depois de falar, eu fui em direção ao armário, um pouco apressado, tentando encontrar um conjunto de cobertores ou mantas extras. Mas, para minha surpresa, estava completamente vazio. Eu suspirei levemente e me queixei em voz alta. Nossa, mamãe, como você conseguiu levar todos os cobertores e travesseiros? Ao me virar para Shuli, meu olhar carregava um pouco de desconforto. Shuli, a minha mãe, levou todos os cobertores do meu quarto. Que tal você dormir aqui primeiro? Eu vou sair para ver se há um quarto vazio para trocar. Justo quando eu estava prestes a me virar e sair, Shuli de repente estendeu a mão. Ela puxou delicadamente meu pulso. Shuli sorriu, sua voz era doce. Não se preocupe, eu confio em você. Eu murmurei em voz baixa. Se você confia em mim, eu mesmo não confio em mim. O que você disse? Shuli parecia não ter ouvido claramente o que eu disse. Ela franziu a testa, um traço de dúvida passou por seus olhos. Ao ver isso, eu rapidamente acenei com a mão e sorri. Não se preocupe. Quero dizer, temos bastante quartos em casa. Além disso, eu tenho um mau hábito ao dormir. Eu ronco e posso te incomodar enquanto você tenta descansar. Então, melhor eu sair para encontrar outro quarto para dormir. Eu procurei uma desculpa para tentar esconder minha confusão e inquietação interior. Assim que cheguei à porta e puxei a maçaneta, ouvi um estalo e a maçaneta resistente se quebrou. Essa situação repentina me deixou paralisado. Minha expressão passou de choque para constrangimento. Não é preciso adivinhar, é coisa da minha mãe. Mãe, eu sei que você está lá fora, abra a porta. Shuli não conseguiu conter o riso ao ver isso. Deixa pra lá, se a porta quebrou, não vamos incomodar a tia. Já está tarde, vamos dormir. E eu não me importo com o que você ainda está se preocupando. Dito isso, ela subiu na cama, corando, e arrumou o cobertor. Ela se deitou do lado de dentro, deixando um grande espaço do lado de fora. Eu acho que Shuli está certa. As garotas não se importam mais. Não estou parecendo muito dramático fazendo isso? Dito isso, eu também fui para o outro lado da cama e me deitei. Mas, depois de tantos anos, estou acostumado a dormir sozinho. Ao lado, havia alguém que realmente não conseguia dormir. Além disso, meu corpo estava extremamente quente. Enquanto eu me virava na cama, Shuli de repente falou. Lin Mumiao, eu quero discutir algo com você. Pode falar.
Yue vai começar a escola infantil no segundo semestre, mas ela ainda não tem registro. Ao ouvir isso, imediatamente entendi o que Shui queria dizer. Eu entendi. Amanhã vamos pegar a certidão. Shui não esperava que eu aceitasse tão rápido e lentamente se virou. Obrigado, Lin Mumiao. Ao ver isso, eu também me virei. Agradecer o quê? Yue também é minha filha. Isso é algo que eu deveria fazer. Todos esses anos, você tem cuidado da Yue sozinha, o que já é muito difícil. Os dois deitaram na cama e se encararam. De repente, algumas imagens do hotel passaram pela minha mente. Em seguida, engoli em seco e forcei-me a fechar os olhos. Durma bem, boa noite. De repente, ouvi o som do cobertor e das roupas se esfregando. Eu estava prestes a abrir os olhos para ver. De repente, senti uma onda de calor à minha frente. Em seguida, algo suave tocou minha bochecha. Meu coração deu um salto. Abri os olhos de repente. Vi o rosto de Shui a poucos centímetros de distância. Seus olhos brilhavam com emoções complexas. Havia tanto ternura quanto um leve traço de timidez. Ela rapidamente retirou o rosto, e duas nuvens vermelhas apareceram em suas bochechas, como um pôr do sol glorioso. Eu só queria te agradecer. A voz de Shui era fina como um zumbido de mosquito. Ela parecia também estar um pouco arrependida por sua impulsividade. Respirei fundo, tentando acalmar meus sentimentos. Não precisa agradecer, vou me esforçar para fazer o que já deveria ter feito. Ao ouvir isso, os olhos de Shuri ficaram levemente vermelhos. Ela acenou com a cabeça com força, como se estivesse respondendo à promessa de Lin Mumiao. Também era uma expectativa para seu próprio futuro. Durma, amanhã há muitas coisas a fazer. Eu disse suavemente. Shuri sorriu levemente e fechou os olhos. Deixou-se envolver por aquela sensação de calor e segurança. Assim, fui gradualmente caindo no sono. No meio da noite, fui abruptamente acordado por um leve movimento. Ao abrir os olhos, percebi que havia um corpo macio em meus braços, que não sabia quando tinha aparecido. Shuli, em algum momento, já havia se virado e se encostado em mim. A posição de dormir de Shui realmente não era muito tranquila. Uma perna longa estava, em algum momento, apoiada na minha cintura. Eu rapidamente e cuidadosamente coloquei a perna de Shuri para baixo, com medo de perturbar seu lindo sonho. No entanto, justo quando eu estava prestes a colocar seu braço de volta ao lugar, Shuri, no entanto, parecia ter sentido algo. De repente, estendeu a mão e me abraçou pelo pescoço. Me apertou contra seu peito. Esse gesto íntimo e repentino me deixou um pouco sem saber o que fazer. Queria empurrar Shuri, mas ao ver seu rosto ainda lindo enquanto dormia, não tive coragem de interromper seu lindo sonho. Não consegui evitar de engolir em seco, pensando para mim mesmo. Não esperava que Shuri estivesse tão magra, mas seu corpo realmente chama a atenção. No entanto, logo percebi que meus pensamentos estavam desviando e balancei a cabeça rapidamente, tentando expulsar esses pensamentos da minha mente. Em seguida, dei um leve tapinha nas costas de Shuri, como se estivesse confortando uma criança assustada. Então, tentei ficar o mais imóvel possível para não a acordar novamente. Parecia que, devido ao peso sobre seu corpo, Shuri gradualmente começou a acordar do sonho. Eu estava prestes a explicar tudo isso quando Shuri de repente tocou a ponta do meu nariz com um dedo. Lin Mumiao, como eu sonhei com você. Foi então que percebi que ela achava que estava sonhando. Estava prestes a soltar um suspiro de alívio, mas não esperava que a próxima frase de Shuri me deixasse em choque. Shuri de repente sorriu. Afinal, se é um sonho, você só pode me obedecer. Dito isso, ela aproximou seus lábios e pressionou-os com força nos lábios da pessoa à sua frente. Fiquei tão surpreso com essa ação repentina que arregalei os olhos. Eu não esperava que Shuri fosse tão ativa neste sonho. Isso era tão diferente da imagem tímida de Shuri que eu conhecia. Tentei abrir a boca para explicar, mas o dedo de Shuri repousou suavemente em meus lábios, como se dissesse: vamos aproveitar este sonho agora. O sorriso de Shuri sob a luz da lua parecia especialmente encantador. Em seus olhos brilhava uma luz que mesclava astúcia e ternura. Senti a temperatura de seus lábios. Era uma sensação real e intensa. Quase me fez pensar que também estava sonhando. Mas já que Shuri estava disposta a isso, eu também segui o fluxo e não lutei mais. No entanto, à medida que o beijo se aprofundava, percebi que não era apenas um beijo simples. De repente, parei o movimento. Com as duas mãos segurando o lindo rosto de Shuri, disse seriamente: Shuri, olhe para mim. Você não está sonhando agora. Shuri foi despertada por minhas palavras. Ela lentamente abriu os olhos, olhando para mim com um ar de confusão. Não estamos sonhando? A voz de Yue ainda tinha um toque de inocência e confusão. Eu acariciei suavemente seu cabelo. Não é que você realmente está nos meus braços agora? Shuri ficou levemente surpresa e um rubor apareceu em seu rosto. Ela se lembrou da iniciativa e do entusiasmo de antes. Ela baixou a cabeça, um pouco envergonhada.
Mas, no fundo, ela gostava disso. Porque ela sabia que realmente gostava de mim. Por isso se atreveu a ser tão ousada no sonho. Ao ver a reação de Shuli, não consegui conter um sorriso no coração. Shuli, talvez nós também possamos tentar ficar juntos. Apenas por Yue, para que ela possa crescer em um ambiente familiar saudável. Shuli levantou a cabeça e me olhou surpresa. Sério? Eu sorri e acenei com a cabeça. Shuli não conseguiu mais conter a emoção que sentia. Ela se lançou nos meus braços e me abraçou forte. Você aceita? Shuli rapidamente acenou com a cabeça em resposta. Eu aceito. Em seguida, ela expressou isso com ações. Shuli se aproximou e beijou diretamente o homem por quem estava apaixonada há anos. A técnica de beijo da Shui ainda é muito ruim. Eu acho que se continuar assim, meus lábios vão acabar sendo mordidos. Decidi assumir o controle diretamente. Agora, Shuli, que antes era muito entusiasmado, ficou extremamente tímido novamente. O que você quer fazer? Meus olhos instantaneamente se tornaram perigosos e astutos. Shuli ainda não entendeu o que Lin Mumiao quis dizer. Após um beijo intenso e apaixonado. Aproveitei que Shui estava ofegante para estender a mão e abrir a gaveta. Mas, para minha surpresa, Shuli de repente levantou a cabeça e sussurrou em meu ouvido. Yue sempre me diz que quer um irmão ou irmã. Essa frase, sem dúvida, foi como jogar gasolina na fogueira. Meu olhar instantaneamente se tornou profundo. Certo, então vamos realizar o desejo dela. Mais uma batalha intensa e apaixonada. No dia seguinte, acordei às 6 horas como de costume. Não demorou muito para Shui também abrir os olhos lentamente. A expressão sonolenta dela revelava um toque de confusão. Ao me ver, ela sorriu. Eu disse suavemente. Enquanto falava, ela se aproximou para me dar um beijo de bom dia. Bom dia. Shui respondeu e imediatamente cobriu a boca, com um semblante tímido. Eu ainda não escovei os dentes. Ela imediatamente se sentou e se espreguiçou. Seus movimentos revelavam uma elegância natural. Depois de uma boa noite de sono, seu corpo se sentia muito melhor. Felizmente, ela costumava dançar, então sua recuperação era mais rápida. Shui rapidamente foi se arrumar e trocar de roupa. Estou pronto, agora você pode se arrumar. Depois que entrei no banheiro, Shui rapidamente arrumou os lençóis e o cobertor. Ao ver as marcas, seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Logo, saí do banheiro. Estava com leve perfume de sabonete líquido. Parecia ainda mais fresco e charmoso. Fui até Shui e a abracei delicadamente por trás. Apoiei o queixo em seu ombro e disse suavemente. O que você está fazendo? Shuli sentiu minha temperatura e, ao mesmo tempo, seu coração começou a acelerar. Levei os lençóis para lavar. Deixa assim, hoje à noite eu vou voltar para minha casa. Minha mãe vai pedir para a empregada arrumar o quarto. Não, eu vou fazer isso sozinho. Se sujar, eu lavo, não precisa incomodar a empregada. Shuli disse timidamente. Ao ouvir isso, olhei rapidamente para os lençóis. De repente, entendi o que Shui queria e rapidamente peguei o lençol. Não se preocupe, eu cuido disso. Você vai tomar café da manhã. Deixe que eu faça isso. Como um homem grande como você pode fazer esse tipo de coisa? Mas eu ainda assim peguei o lençol. Quem disse que homens não podem fazer isso? Além do mais, essas tarefas domésticas são, na verdade, uma responsabilidade de duas pessoas. Que diferença faz o que um homem ou uma mulher deve fazer? Mas meu pai sempre dizia que os homens devem ganhar dinheiro fora. E que as mulheres deveriam ficar em casa, cuidando do lar e das crianças. Shui baixou a cabeça, lembrando que sua mãe, na época, só estava muito cansada depois do trabalho. Acabou adormecendo sem querer. Se não preparasse a comida antes do papai voltar para casa, levava uma surra. Eu percebi que algo estava errado com Shuri. Estendi a mão e toquei suavemente o rosto de Shuri, tentando confortá-la. O que seu pai disse está errado. Não se preocupe, seu marido não é assim. E além disso, seu marido sabe fazer muito mais. Shuri inclinou a cabeça e seguiu o que eu disse. Marido. Ah, que bonitinha. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Quando Shuri percebeu, seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Ela fez um biquinho e deu um leve soco com o punho. Você não vai morrer, seu marido. Como não? Você não prometeu ontem que iria comigo hoje pegar a certidão? Então eu não sou seu marido agora? Eu só estou te fazendo se acostumar um pouco antes. Ah, e tem mais uma coisa sobre o nosso casamento. Eu quero esperar até formarmos para fazer a cerimônia. O que você acha? Naquela época, se você quiser, pode ser no país também. Eu percebi que a expressão de Shui estava estranha e pensei que ela não quisesse. Claro, se você quiser fazer agora, também pode. Vou conversar com meus pais agora mesmo. Shui achava que eles apenas iriam pegar a certidão de casamento. Não esperava que eu estivesse pensando tanto. Fazer a cerimônia novamente? Claro que precisamos fazer. As meninas não sonham em usar um vestido de noiva? Eu olhei para a expressão de Shui.
De repente, imaginei Shuli vestida com um lindo vestido de noiva. E fiquei pensando em desenhar um vestido de noiva para Shuli eu mesmo. Enquanto pensava nisso, não esperava que Shuli de repente ficasse com os olhos vermelhos. As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Eu fiquei instantaneamente sem saber o que fazer. Imediatamente estendi a mão para limpar as lágrimas daquele rosto bonito. O que aconteceu? Por que você ainda está chorando? Shuli limpou as lágrimas. Não, não é nada, só ainda não me acostumei. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não estou sonhando agora, estou? Bobinha, claro que não. As lágrimas de Shuli escorregaram novamente. Mas desta vez foi por causa da felicidade e da emoção. Ela me abraçou forte, como se temesse que tudo isso fosse apenas um sonho. Lin Muxiao, você é realmente incrível. Eu nunca pensei que alguém estaria disposto a fazer tanto por mim. Se eu sou tão bom assim, você não vai me chamar de marido? Isso seria demais. Eu sorri enquanto acariciava suavemente as costas de Shuli. Tudo bem, não estou mais brincando com você. De qualquer forma, chamando ou não, você já é minha esposa e não vai escapar. E quem sabe a Yue já tem irmãos ou irmãs. Vá comer o café da manhã, eu cuido disso aqui. Depois que formos ao cartório, levaremos a Yue ao parque de diversões. É perfeito, hoje é fim de semana, vamos nos divertir com ela. Estou ouvindo você. Shui ainda se sente envergonhada de me deixar arrumar os lençóis sozinho. Deixei-me ajudar você. Agora eu também não vou insistir mais. Mas só deixei Shui ficar ao meu lado, apenas me observando. Então joguei tudo na máquina de lavar e coloquei os produtos de limpeza. Depois que a máquina de lavar começou a funcionar, olhei para Shui. Pronto, vamos, primeiro vamos comer e deixar a máquina lavando. Depois de dizer isso, segurei a mão de Shui e saímos. Ao entrar no restaurante, um aroma acolhedor e familiar nos envolveu. Yue já estava vestida e sentada à mesa. O rostinho dela irradiava um sorriso de felicidade. Ela estava saboreando com prazer o mingau de abóbora com milheto na tigela. Este mingau foi preparado especialmente pela mãe de Lin para Yue. É reconfortante e fácil de digerir. Atende perfeitamente às necessidades do delicado estômago de Yue. Quando Yue viu os pais caminhando de mãos dadas, imediatamente gritou animada. Papai, mamãe, vocês finalmente acordaram. O sol até está rindo de vocês, dizendo que acordaram tarde. As palavras de Yue eram ingênuas e cheias da inocência e expectativa típicas de uma criança. Eu e Shuli trocamos olhares e sorrisos cúmplices. Bom dia, Yue. Parece que você está bem disposta hoje. Enquanto falava, sentei-me ao lado de Yue, com os olhos transbordando de carinho. Em seguida, voltei-me para a mãe de Lin e perguntei com preocupação. Mãe, você também acordou cedo. E o papai? Por que ele não está aqui? Shuli também disse com uma voz doce como mel. Bom dia, tia. Bom dia. Shuli disse timidamente. Ontem à noite, Yue deu trabalho a vocês. Onde que deu trabalho? Nunca vi uma criança tão obediente. Ela dormiu sozinha, sem precisar de consolo. Não é como nosso Lin Mumiao, que era como um macaco quando pequeno. Ao ouvir isso, me senti um pouco envergonhado. Mãe, você não pode elogiar e criticar ao mesmo tempo? Mas, já que você elogiou minha filha, tudo bem, vocês podem comer o café da manhã. A mãe de Lin sorriu e serviu uma tigela de mingau para cada um, dizendo: seu pai saiu cedo com o celular dele. Foi encontrar os amigos dele para se gabar de ter uma neta. Ele queria levar a Yue, mas eu não fiquei tranquila. Papai e mamãe, Yue acordou muito cedo hoje, não ficou na cama. Yue ergueu o rostinho com muito orgulho. É mesmo? Yue, você é incrível. Eu elogiei. Ao ouvir o elogio, o rostinho de Yue ficou ainda mais orgulhoso. Então, com os olhos bem redondos, perguntou: papai, mamãe, vocês já terminaram o que tinham que fazer de manhã? Os dois não entenderam o que Yue queria dizer, mas viram a expressão um pouco constrangida da mãe de Lin. Felizmente, Yue continuou falando. Yue originalmente queria brincar com papai e mamãe, mas a vovó não deixou. A vovó disse que papai e mamãe tinham coisas importantes para fazer de manhã. Yue é uma bebê obediente. Portanto, não pode atrapalhar papai e mamãe em suas coisas importantes. O olhar de Yue era sério, mas também parecia muito engraçado. Eu estava preocupado que a curiosidade de Yue continuasse a perguntar. Então, tive que mudar de assunto imediatamente. Yue é realmente obediente. À tarde, papai e mamãe vão te levar ao parque de diversões, tudo bem? De fato, criança é criança. Ao ouvir que ia ao parque de diversões, ficou tão feliz que esqueceu o que estava curioso antes. E então, deu um beijinho na minha face. Uhul, papai é o melhor. Depois de comer, eu preparei o registro familiar. Planejava levar a Shuri para casa primeiro pegar o registro familiar, e depois ir ao cartório.
Mas não esperava encontrar um visitante inesperado na porta da casa da Shuli. Um homem estava bêbado. Ele segurava uma garrafa de bebida e batia na porta sem parar. Shuli, sua perdedora, saia daqui!